Não, patrão, relaxa, pô. E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast. Na verdade, é o número 28, mas é como se fosse o primeiro nesse novo formato, tudo repaginado. E para esse encontro, a gente trouxe 3 pesos pesados. Eu não sei nem se existiria essa categoria para a modalidade deles, mas são pesos pesados também no conhecimento. Então, por isso que foi interessante para a gente trazer. Um deles eu já conheço há muitos anos, conheço desde quando ele não era o que ele é hoje, e os outros 2 são atletas de renome que a gente traz para ensinar muitas coisas para vocês, tá? Então não vou enrolar muito aqui para apresentá-los. Eu queria que colocasse na câmera aí os 3, meu querido Gilberto, o Edson e o Pedrinho. Eu escutei alguém falando que o nome dele é Pedrinho. Não, Pedrinho. O Tatu falou, não, é o Pedrinho. Cara, olha o tamanho desse homem. Cara, então obrigado pela presença de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. A ideia desse canal aqui, só para vocês que estão assistindo agora entenderem, é a gente dar voz para essa galera do esporte, tá? Hoje são meninos grandes que falam do fisiculturismo. A gente vai falar sobre temas importantes dessa modalidade, mas para qualquer outra modalidade ou para qualquer outro profissional relacionado à saúde que traga conhecimentos para vocês, estão de portas abertas para virem aqui falar, tá bom? Então hoje eu trouxe esses 3 que vão falar sobre muitas coisas. Gilberto, Edson e Pedro, não tem nenhum filtro, pode falar sobre o que você quiser, tá bom? Primeiramente agradecer a oportunidade, né, doutor? Já foi um convite, eu já tinha pedido e dessa vez deu certo. Tava negando, ele não queria vir. Cadê a câmera? Ele não queria vir, tá? Vocês olham para aquela ali e eu olho para aquela ali. Ele não queria vir aqui, tava enrolando. Eu tive que mudar todo o formato. Ele falou, olha, eu não quero logomarca com um detalhe azul, eu quero vermelho. Eu tive que mudar a logomarca para atender o pedido do Gilberto. Botando onda. E aí tá ele aqui agora, cara. É um prazer recebê-lo, viu? Mas o prazer é todo meu e do Pedro também, do Edson. Uma honra também estar aqui, viu? Vou me apresentar, né? Mais da parte profissional. Eu sou educador físico, profissional da área da saúde também. E aqui, também ó, tá aqui, ó. Atleta. Olha lá o nome dele na tela. Sim, Gilberto Coach. Atleta também, já há um bom tempo. A gente já tem bagagem de 15 anos, né, Pedro, nessa área. Mais ou menos isso. Então a gente vai poder explorar bacana aí. Vamos falar. Se tiver perguntas também, a gente poder responder. Mas a abordagem principal é essa, né? A nova geração também. Falar um pouco da preparação do Edson, que ele foi campeão. O Edson foi campeão. Eu estava lá. Eu estava lá. Você estava lá? O evento estava lotado, hein? Então foi um evento bem desafiador para ele, né? E pra gente também, que ajudou. Falar principalmente um pouco, o Pedro, né? Que é nosso treinador. Falar um pouco da preparação, né? E do tema aí. Algumas loucuras que vem acontecendo no meio, né? Vamos abordar aí. A gente está vendo isso, né? Na verdade, quando eu convidei eles, eu falei, olha, vocês escolhem o tema, né? Obviamente a gente vai falar da modalidade que eles praticam, mas a ideia é que vocês falem uma realidade, né? Que explanem uma realidade do que está acontecendo agora. Tem uma nova geração chegando. A gente estava falando em off aqui que a gente aprendeu muito com o old school, com a galera que se testou, com as pessoas que fizeram tipos de treinamentos, fizeram uso de medicamentos, que hoje traz pra gente uma bagagem de conhecimentos em relação ao que fazer e principalmente ao que não fazer. Então esse detalhe dessa nova geração que já está pegando tudo meio mastigado, né? A gente estava falando sobre os avanços tanto da tecnologia de equipamentos quanto químicos. Então hoje as pessoas querem usar muito para treinar pouco e para comer meio que livre. Mais ou menos isso, né? Exatamente. É uma excelente abordagem essa aí. Estão substituindo, sim. A questão do recurso ergogênico, né? Em geral. O recurso ergogênico que eu falo, não só aquele que a gente ingere, mas o externo também, né? Como acessórios e tal, para tentar melhorar a performance. Então esquecendo realmente de treinar de verdade, né? O básico, né, cara? Os pilares aí para você tá tendo uma boa performance, né? Eles estão colocando o que seria a cereja do bolo como a verdade única, né? Então estão fazendo um abuso aí pesado aí nos anabolizantes. É como o doutor falou. O pessoal desbravou aí do old school, hoje com tanta informação, mas o pessoal ainda continua fazendo muita besteira ainda, né? Lesionando muito, afetando muito a saúde aí, mesmo com tanta informação hoje em dia. Não, antes, inclusive, a gente vai falar da preparação do Edson, que eu acho que é super importante das pessoas saberem como é que um atleta se prepara. E detalhe, né? Não é um atleta que, tipo, veio uma marca e descarregou um caminhão de dinheiro ali e falou, escolhe aí a GH que você quer. Não é isso. A gente vai mostrar um atleta de verdade,
tá? Mas antes de entrar nessa parte, eu queria perguntar a vocês, inclusive, que o Gilberto já falou, eu vejo muita gente que não tem físico para isso, mas usando aquelas bandagens nas articulações, aquelas cintas, isso faz diferença para o treino? Pronto, doutor. É para proteção? Eu ia especificar essa questão do recurso ergogênico externo que a gente fala. Usar step, bandagem, cinta, isso são recursos ergogênicos, quem não sabe, tá? Então, o que vai ajudar na performance? Só que é cada caso, né? Então, eu costumo falar assim, se o peso passa do seu peso 20%, 30%, beleza, usa. Mas se você está utilizando uma carga que seja a metade do seu peso, não usa. Tá? E tem as questões patológicas. Geralmente quem usa faixa já tem problema de joelho, né? Mas, assim, se puder evitar, evita. Tá? Assim, para musculação, né? Pra quem quer hipertrofia, no caso. Já para quem é powerlift, não, a gente tem que usar porque é uma carga muito bruta, né? Então é o que eu tô falando. Ele já passa ali, talvez... Não, sim, é um atleta. Mais de 200% do seu próprio peso corporal. É exatamente isso que eu queria diferenciar. As pessoas que são atletas, que estão em alto rendimento, que estão realmente desempenhando um treino para a evolução, é diferente de uma pessoa que está ali malhando, né? Sim, exatamente. Sim, totalmente diferente. Aí na questão de evoluir e ter bom resultado, aquilo vai impedir. Você está usando uma carga bem inferior, né? Do seu próprio peso e já está usando um recurso, né? Então aquilo ali vai impedir de evoluir. Fisiologicamente porque vai estar causando uma pressão desnecessária, você não vai ter uma boa irrigação, aquele músculo vai estar sendo isolado, então é desnecessário. Teria que fortalecer bem a região do antebraço, tá, para estar levantando até cargas maiores, né? Exatamente. Hoje, meu último treino de costas que eu treinei com o Pedro, eu fiz um volume de séries total de 31 séries. 31 séries, tá? Repetição geralmente eu não conto, mas sempre fiquei entre 8 e 12 e progredindo carga. Eu só usei o step na última porque eu não estava aguentando, que a mão já estava muito dolorida. Mas assim, de início foram 6 variações só de remada, mas eu não usei step em momento algum. Até o que eu falo, quer ter um bom antebraço, então trabalha a pegada. Com certeza. O Edson sabe disso. Sobre isso, né? Pedro. Então é sobre mais essas questões. O pessoal estão querendo usar muita proteção e se sem fortalecer antes, né? Também, né? Tem que fazer o fortalecimento. Entendi. Ou seja, se eu ainda não cheguei naquele limite, não faz nem sentido usar isso. É da mesma forma do que usar esteroide anabolizante. Nós vamos chegar nessa parte que eu acho que a maioria quer falar disso, mas é isso. O cara não chegou no limite natural e ele já quer passar para o segundo nível, né? Isso. Entendi. Beleza. Pulando etapa. No ditado popular já coloca o carro ali na frente dos bois. Na frente dos bois. Tá pulando etapa. É uma boa expressão, Edson. Pulando essa etapa. Questão de pular etapa, porque vai atrapalhar a primeira etapa, inclusive. Isso. Porque pode ser que em algum momento você tenha que voltar para a etapa anterior, que é deixar de usar os medicamentos. Hoje, lá no consultório, eu atendo muita gente. E muita gente, não é um pouco, não. Muita gente chega e fala, doutor, é porque no passado eu usei de forma ali com a galera da academia e agora como é que eu faço? Então ele se obrigou a voltar para a etapa que era do natural, porém agora danificado porque ele usou de forma inadvertida, sem preocupação com muitas coisas e hoje está pagando um preço. Então muita gente pula a etapa e depois é obrigado a voltar para a etapa anterior. Não veio o que ele desejou. Não, gastou. É o que mais acontece. Ele queimou o cartucho, como eu costumo dizer, doutor. Queimou o cartucho. O senhor, mais do que como autoridade, o senhor sabe muito mais que a gente aprende muito com o senhor, né? Que a maioria, eles vão procurar o senhor para ter esse fim, né? Para ter esse uso de ergogênico, né? Não, é que assim, ó, ele tá me chamando de senhor, mas eu sou mais jovem do que ele, tá? Vou explicar. Muita gente, e teve até esse detalhe do CFM no mês de abril, não sei se vocês acompanharam, o CFM chegou com uma proibição do médico, que nunca foi permitido, né? Nunca foi permitido a gente prescrever anabolizantes para fins estéticos. O fim estético é uma consequência, não é o objetivo. É a mesma coisa quem está querendo emagrecer ficar pensando na gordura. A gordura, perder gordura, no caso de vocês, por exemplo, é uma consequência de você trabalhar o músculo. Enquanto você ficar pensando em ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Quando você pensar numa forma de ganhar dinheiro, é a mesma coisa. A forma de vocês queimarem gordura é construindo músculo. Qualquer ser humano vai ter que pensar no músculo para queimar gordura. Então, quando um cara ele pensa em melhorar o shape, ele tem que pensar no que ele vai trabalhar. E perder
e ganhar estética é uma consequência. Então o CFM fez essa meio que proibição, depois no dia 26 de abril ele já meio que corrigiu, quando os benefícios ultrapassarem os riscos, não é proibido, e ele entendeu isso. E se vocês entendem que construir músculos é só benefício, muita gente vai continuar utilizando anabolizantes. O detalhe que você me perguntou, a maioria me procura para isso. A maioria que me procura é para isso, mas a maioria faz uso de anabolizante por conta própria. E aí é onde está o perigo, inclusive, dessa proibição. Porque essas pessoas que já não procuravam médicos vão continuar sem procurar. E aí vem uma série de riscos. Então hoje a gente faz esse trabalho na internet exatamente para explicar. Né? Mas é porque os profissionais de saúde, vocês fazem parte disso. Inclusive por isso que vocês, independente de se chamarem coaches ou personagens, são educadores físicos. Entende? Nós somos educadores de saúde. A gente tem que educar a população. Você vai ensinar que isso aqui está errado, isso aqui está errado. E o Edson, por exemplo, como um atleta, como exemplo, o Edson não pode chegar lá e ele pode chegar e fazer o treino dele, óbvio, claro. Mas ele não pode chegar para um iniciante e falar, é assim que treina. O cara está iniciando. Então ele é um educador também, tá? Como exemplo, ele educa, né? E educa principalmente pelo exemplo que ele vai ser. Exatamente. E com o crescimento do mercado paralelo, acaba que o abuso de uso de forma assim, sem saber como é que tá, a pessoa não sabe qual é o grau de pureza do produto, né? Como é feito. E como cresceu muito, tá pegando muitos atletas, né? Pega alguns até de referência e eles conseguem se patrocinar para pegar nome e assim aumentar mais as vendas. Só que eles não sabem o que estão injetando, o que está usando, né? E às vezes tem esse risco também. E não é nem só, já entrando no tema de anabolizantes, vamos deixar um espaço grande pro Edson, né? A gente quer falar sobre o negócio dele, mas é porque a galera quer falar de anabolizante. Mas assim, não é nem o produto em si, porque os laboratórios eles vão querer que o paciente tenha resultados. Eu sei que tem muita mistura louca ali para venda e tal, mas se o produto for ruim, não vende. Vai vender uma vez só. Então os caras colocam produtos lá dentro. Tem que ficar muito bem claro. As farmácias paralelas, undergrounds, elas pegam um produto, ela tem que fazer o divulgador dela ter resultado. Senão o cara não vai divulgar. Certo? Então tem coisas ali dentro. Mas pode ter, que o Pedro estava falando no off aqui. A menina acha que está usando oxandrolona, por exemplo, que tem pouco efeito nela, né, na parte androgênica, e na verdade ela está usando propionato. Até farmácia de manipulação faz isso. Né? Então ela acha que está usando uma coisa e aí ela usa outra coisa mais forte, que vai dar mais resultado, teoricamente estético, mas depois lá na frente tem um colateral androgênico. Bastante, né? Isso acontece muito na droga que alguns coaches passam para algumas meninas, Masteron, ou Primabolan, que é uma droga mais refinada e cara. Isso que eu ia falar. Se você pegar um Primabolan no preço de uma propionato, você sabe que não é, 500 e por aí vai. Aí o que acontece? Vende pra menina, né, como se fosse Primabolan, e é propionato, como o senhor falou, e a virilização, ela começa a ter muitos efeitos colaterais, voz, clitóris, queda de cabelo, e aí a coisa não tem mais volta, né? Não tem como reverter. Falando do mercado underground, né, que tá crescendo muito, a questão, eles usam matéria-prima, né? A gente sabe que é um sal que é refinado, não sei como é o procedimento, mas assim, eles usam a matéria-prima, porém é a forma de fazer o produto. Manipular o produto. Então o grau de pureza, porque a gente sabe que tem que ser uma sala específica, é um negócio que o ar comprimido tudo. Tem que ser bem... então essas questões aí, a sepsia, é que vai dar diferença. Às vezes o cara não tem problema colateral, ele faz uns exames, colesterol, TGO, TGP, faz uns 25 exames, mas ele for ver o exame de sangue mesmo, né? Talvez está com viscosidade pelo fato de estar usando um produto que o grau de pureza é muito baixo. Então ele pode ter consequências através disso. Então às vezes o cara pega uma gripe ali, demora a curar, pode vir até a óbito, mas não foi por causa da gripe, mano. Ele não sabe, mas é porque ele usou a vida toda um produto sujo no corpo dele, que foi ali aos pouquinhos encarrinhando esse problema. E já continuando com... Parece que a gente está fazendo terrorismo aqui, né? Já continuando com esse terrorismo aqui, vou dizer um negócio. Tem que ser. Mas tem que ser no choque. A gente tem que falar a verdade. Muitas das pessoas começam a injetar esses produtos que são tóxicos, são químicos, que a gente não sabe que mistura vem no produto desse underground, e começam a fazer abscessos no local da aplicação. E aí,
Eu recebo esses pacientes. Na verdade, muitas vezes eu recebo a foto. Doutor, me ajuda nisso aqui. Aí quando eu vejo a foto, eu falei, nem conheço a pessoa. O que é isso aí? O que você fez? Não, doutor, foi uma injeção. Sim, mas uma injeção de quê? Aí quando começa com os nomes que você sabe que não são legais aqui dentro da farmácia convencional, eu falo, cara, mas não, eu apliquei Masteron, apliquei, sei lá, qualquer outra coisa, estanozolol, muito comum as meninas aplicarem, né, o leitoso, e aí abscesso. E aí abscesso e pior, começou a ter um nódulozinho ali, a pessoa fala, não vou aplicar aqui mais não. Aí começa a fazer um rodízio pelo corpo, começa a aplicar em músculos que não deveriam ser pontos de aplicações. E aí começa o problema, né? Panturrilha, muito vasto lateral, muita coisa. Muito, doutor, muito. Com uma substância chamada ADE, que é para uso veterinário. Uso veterinário, o grupo vitamínico já atendeu várias pessoas, né? E aí a ADE já era, cara. Beleza, a gente sabe que é uma vitamina D, né? D, E, até D3. A, D e E. Ela diz, né? ADE. Só que a quantidade que é ingerida, o corpo não absorve. A gente sabe que o nosso corpo ele é mais de 70% feito de água, né? Então, isso é lógico, água e óleo não se unem. Então, o cara vai injetar ali uma dosagem de 50 ml num ombro, num bíceps, mano, não vai absorver. Eu já vi muitos atletas iniciantes encerrarem a carreira antes de começar, por conta do uso de ADE ou Sintol, né? Outra substância pesada. Não, mas na verdade isso dá deformidade no corpo. Mas o detalhe que você falou assim, não dá para absorver. Já não é para absorver. Ele já aplica para não absorver, para aquele óleo ficar entre as fibras e dar volume. A síntese proteica. É para isso mesmo que o cara injeta. É para isso. Infelizmente. Eu já tive amigo que já teve o membro amputado por causa disso. Nossa. Perdeu o membro? Sinistro, hein? Perdeu o membro. Sinistro. Teve que drenar, quase porra toda, por descer e teve que amputar. Eu acho que atualmente, na atualidade, isso não está sendo mais comum, né? Porque o pessoal a cultura mudou, mas eu acho que há uns 15 anos atrás isso era muito comum, né? Era nessa época aí mesmo, de 10 a 15 anos. Você vê a sequela da outra questão, as pessoas falam de localizada. Gente, quando um atleta ele faz localizada, o que ele utiliza localizada é o próprio hormônio que ele faz na periodização de ciclo dele. Ou seja, vamos lá, se ele tem um volume de 30 ml, digamos, de 3 em 3 semanas, aqueles 30 ml é distribuído no decorrer das semanas em locais específicos que ele tem uma dificuldade. Esse é a aplicação localizada que a gente chama. Não é localizada o uso de ADE, não, porque o pessoal Sintol, né? Eles colocam muito essa localizada já como associar o ADE, né? Está misturando. Mas não, é porque não sabe nem o que tá, nem sabe o que está aplicando. E perdeu a mão já era, né? O ombro fica bicudo, a panturrilha também. E alguns atletas do passado usaram, deu certo. Eles acham que conseguem fazer a mesma coisa e acabam se prejudicando. Realmente muito atleta profissional fazendo e até ficando feio pra caramba. Quem conhece sabe, bota o olho no atleta ali. Já bate o olho, já se liga, Quem não conhece sabe. Quem não conhece sabe. Cara, mas, por que aquele cara tem aquele ombro? Mas ele já está falando da Fórmula 1, do fisiculturismo. Mas acontece fala, muito. Casos de Olímpia. Caras top 10 ali no Olímpia que utilizam, só que não é ADE. Eles têm outros recursos que utilizam, mas que já causa essa deformidade. Aqui no estado já teve alguns atletas muito bons que poderiam crescer muito por esse fato de ter localizada e acaba que a gente tem esses feedback de hábito e eles falam. Não, tá, eu tenho até um caso para contar aqui, doutor, que tá muito evidente, não tá fibrando. Cara, o cara que utiliza. Tá contando muito hoje agora no palco, né? Peguei um atleta novo, um moleque de 22 anos, vindo de outro coach, né? Ele participou do campeonato, tinha feito a aplicação local de ADE na panturrilha e acabou batendo no hospital, ficou internado, perdeu 13 quilos, fez algumas operações, né? Ficou com quadro depressivo mesmo, né? E até que o pessoal veio falar comigo para acolher ele no time e tal, porque ele estava realmente com o psicológico derrubado mesmo. E foi bem grave a situação. As marcas na panturrilha dele e tudo. E um moleque que tem um potencial incrível. Infelizmente aprendeu do pior jeito, né? Agora já tá... Eu conheci a história desse atleta. Mudou de categoria ele? Porque agora vai virar men's physique, né? Ele é men's. Mas ele talvez estava treinando porque ele queria a perna. Eu conheci a história, realmente. Eu conheço o atleta também. E é um menino que tem potencial enorme. Mas foi mal orientado. Mal orientado. Né? Aí realmente... Tipo, às vezes o treinador hoje, ele... Aquela questão do processo, né? De querer acelerar o processo. A gente trabalha que... Assim, eu particularmente, o Pedro,
A gente quem trabalha com atletas para alto rendimento, para competição, ele vem ciente, né, de a consequência que vai acontecer, que ele tem que não é saudável, né, então a gente sabe. Mas tenta tornar o mais saudável possível. A gente vai tentar evitar esses impactos negativos, né, dessa preparação, mas que a gente tem que estar um indivíduo saudável e consegue fazer isso. Consegue. Né? Com a sua ajuda, que a gente pede exames de idade. Então acaba que quebrar essa questão do treinador tem que estar mandando ali, se eu mandar tu comer lixo, tu tem que comer. Entende? Então tem muito treinador arrogante que faz isso. Que os atletas buscam até mais informação. O cara é o pica, o cara tem um shapezão da hora. Meu irmão, e o cérebro? Tem que ter cuidado. Aí muitos fazem isso. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Então, às vezes o cara nem ele se cuida nessas questões e tá ali, empurrando. Treino panturrilha todo dia, quero ver a panturrilha no vídeo. Tem que ter muito cuidado. Local não. É verdade, o Edson é prova, eu sou prova também. Então, treino, galera. Eu até brinco quando a galera fala assim, cara, tua panturrilha é boa, é fibrada, né? Tá bom e tal. Eu ainda não acho boa, tá? Tem que melhorar, óbvio. Mas eu sempre falo, mano, é porque eu não quero subir pela frente do ônibus, mano. Aí os caras não entendem essa piada. É porque eu sempre brinco, quando eu tinha 15 anos de idade, na minha época que eu comecei a treinar, tinha preconceito em treinar membros inferiores, que era perna. A galera era tudo grandão, da cintura pra cima. Verdadeiro Johnny Bravo. E eu tinha um trauma porque eu via esses caras passando na rua, muito grande, as pernas finas. E assim, a nossa visão estética, né, que a gente bate o olho, eu já fiquei com trauma, eu olho logo pras pernas, mano. Aí eu olhava os caras muito, né, deixando a desejar. Aí sempre treinava, eu tinha as pernas muito finas, né? Então, a gente brincava porque antigamente, naquela época, era prioridade, né? Eu não tô... Deixa eu deixar claro aqui. Aqui não tem censura, né? Não, é porque depois vai vir o pessoal querendo... Vai vir um cadeirante querendo dizer que esse cara tá com preconceito. Não é. Ele assim. Tá explicando, mas era antigamente assim, não é assim mais não. Não, hoje tem a prioridade, só que ele já tem o lugar. Só que eu falo, em relação a subir pela frente, que eles abriram quem era deficiente, né? E o ônibus já abriu a porta da frente pra mim, mano. Eu não sei se é porque eu tava de bermuda, né? Que a perna era fina, mas eu não tô brincando. Mas realmente eu tava com uma faixa no joelho, que nessa época eu tinha operado o joelho, que eu treinava muito Muay Thai. Mas é brincadeira, mano, cara, é brincadeira, doutor, mas foi uma verdade. Não, que não é brincadeira. É porque se você for analisar, não é uma brincadeira. Você tinha uma deficiência muscular. Exatamente. Que ia ser corrigida. Agora o motorista tirou onda, né? Mas eu tinha uns 17 anos. E realmente eu já tava ficando forte em cima e as pernas não estavam acompanhando. A maioria que é um fator genético, né? Meu pai não tinha um bolso. A maioria nessa época era desse jeito, eu também, mesma pegada. De 17, 18 anos, eu lembro que minha panturrilha hoje é o que eu mais gosto de fazer. Antes é o que eu mais odiava. E a partir do momento que alguém chegou em mim e falou, mano, você tem um shape top, mas treine perna. Então aquilo ali foi... Eu precisava ouvir aquilo ali. Até hoje eu vejo essa pessoa, agradeço. E isso foi a motivação justamente pra mim também. Hoje a gente tem que pegar essas coisas negativas e hoje tem que brincar, mano. Você tem que brincar. Não bater de frente. Não vai absorver aquilo ali e ficar frustrado. Vou ficar depressivo, chorando. Não. Vai bater em todo motorista de ônibus agora. Você é louco. Eu pego essas coisas positivo. Para de se vitimizar, boa, né, mano? Que é pra gente saber. A gente não se vê. Por que todo atleta precisa de um treinador? Minha panturrilha é boa. Você... Minha panturrilha é boa. Tá correndo pra caramba aí, vai correr até na Patagônia. E né? assim, até o fato de treinador, por isso que eu falo, todo atleta, o cara pode ser o treinador. Eu sou treinador, né? E sou atleta, mas eu preciso de um treinador. Hoje o meu treinador atual é o Pedro, né? Nossa. Então, aqui. Então, ele tem uma visão totalmente diferente minha. Então, são poucas coisas que ele olha, ele fala assim, tem que melhorar aqui, boy, faz isso aqui, boy. Eu já sei o que tem que trabalhar. Então a gente precisa dessa visão externa. Meu primeiro coach foi o motorista do ônibus da Vitória. E aí já tá falando até a empresa, Eu sou vizinho da dona lá, vou falar com ela, olha, sou motorista de 20 anos atrás. Puxa ele aí no cadastro pra ver quem foi o motorista. Mas assim, hoje, graças a Deus, minhas pernas não deixam a desejar no físico em relação à simetria. Óbvio que a gente tem que melhorar mais. Na minha última competição, eu peguei, já pra puxar o gancho, né? Peguei o feedback do Tamer, quando ele veio pra cá, eu participei. Ele me elogiou na questão das poses, posei muito bem e tal, mas falava que eu precisava melhorar mais alguns membros e tal. Então esse feedback para mim foi estamos trabalhando nisso. Cara, eu vou falar de outra coisa depois, mas eu tenho uma curiosidade. Quando termina uma competição,
você chega perto do árbitro, ele é sincero em te falar, precisa melhorar isso? Ou ele, tipo, quer agradar o atleta na hora ali? Se for um árbitro de ponta, Sério, no caso né? como ele, né? Sério, assim, ele não tá vai na falar lata, besteira. Ele é sério. Mais Ele sincero possível, né? O que o Pedro tava até na hora, ele falou: se você melhorar esses pontos, você briga com os melhores do Brasil. Ele falou desse jeito, eu não esqueço mais. Agora, e ele disse outra coisa: o seu padrão, se fosse Classic, acho que é anos 80, né? Foi, ele usou o termo. Se tu tivesse assim, o teu padrão é anos 80, cara, é muito bonito ver no palco. Só que a linha agora é essa. Ele falou isso: trabalha isso aqui que tu briga com os melhores do Brasil. Mudando, né? Muda muito, assim, eles avisam, olha, eu tô falando isso aí porque sábado passado teve a competição aqui em Fortaleza também, e teve uma categoria que eu não conhecia. Body shape. Body shape. Eu também não. E aí eu não conhecia. E quando eu leigo, né, fui lá como espectador, cara, os caras que eu falo, cara, aquele cara ali tá top, aquele cara tá grandão, aquele cara ali tá não sei o quê. E um cara praia, tipo, acho que era a categoria, bem fininho, foi o que ele não ganhou, acho que ficou top 2. Que a categoria exigia, né? Mas era o que a categoria exigia. A minha pergunta é: vocês sabem antes o que a categoria vai exigir? Sim. Porque assim, não, agora, eu escuto muito assim as meninas falando, não, agora biquíni tá cobrando isso, não, agora na wellness vai cobrar isso. Vocês ficam sabendo disso antes, os treinadores? Sempre tem que estar ligado. Porque tá atualizando, nisso, né? Tem que estar se atualizando, estudando, né? Porque agora na Men's Physique também vai ter mudança, né? Que é a categoria de bermuda. Tem que bater peso Vão e ter que bater peso, Eu vi né? isso Porque os caras ontem. estão ficando enormes. E isso é muito justo, Então, até pros mais baixinhos e tal. Não, exatamente Pra nessa ter categoria essa- eu vi uns caras muito grandões, assim, o Classic quase. cara, e aí Até disputando com os menores. Até nessa semana, acho que uns 2 dias atrás, eu postei até um TBT com o Vitor Chaves, né? Hoje ele tá entre os melhores do mundo. atleta olímpico. E ele, o cara, e eu fui top 3 com ele, né? Então, pra mim é uma honra muito grande, né? Ele até comentou e tal, eu repostei o comentário dele, que eu marquei ele na postagem, que eu já fui mês. Quando eu comecei eu era Men's Physique. Só que assim, sobre essa questão de parâmetros, né? De perimetria e tal, medições e peso. Ele tá entre os 4 melhores do mundo, que ele só precisa baixar um pouquinho a questão do bíceps. Então, eu tava vendo, né? Então o cara logo vai ser uma Olímpia, pode ter certeza. O Vitor Chaves é um atleta de ponta mesmo, muito bom. E é daqui também, do Nordeste, né? Ele é do Rio Grande do Norte. Nordeste. Agora ele tá acho que é em Las Vegas, né? Até porque o cara da NPC, no anúncio que ele fez da Men's, ele citou ele. Citou ele. Só falou porque dele, brasileiro. Só falou do Porque ele que é o cara tá mais próximo ali, né? Então, A nova, né? Nesses novos critérios que eles estão querendo, né? Na É isso que eu ia perguntar, os categoria. critérios mudam anualmente. Sim, ele é o que tá mais próximo. Eles são mais 3. Mais 3 atletas. Vamos ver aí, próximo ano. Cara, o que eu ia perguntar aquela hora era o seguinte: todo atleta, já entrando, né, no tema do Edson, todo atleta, mesmo que ele saiba muito, ele tem que ter um treinador. Ele não pode dizer, eu vou me auto-treinar. Não dá certo. Tem casos, né? Mas aí, às vezes, quando até você tá em preparação, você tá com o seu psicológico, né, ali estressado, carbo baixo, e às vezes você não vai ter vai se olhar no espelho, né? Vamos até falar isso aqui um pouquinho, vai achar, cara, eu não tô bem. E o treinador tem que falar, não, cara, você tá bem, acredita e confia em mim. Não, você não tá bem, vamos corrigir isso, temos tempo e vamos. Mas o cara, é um pouco complicado. O cara, no processo que é uma preparação, Tem que doutor, ter, velho. o psicológico, o estresse, então eu não aconselharia, né? Tem gente que se prepara. Sim. Né? Não sei se fica bom, né? Mas Eu acho que quase não faria, depende muito, né, de nível de competição. Por exemplo, tem federações que já a galera com físico de amador, beleza, muito, né? Já tem federações aqui, como o Temer mesmo falou, citou, que o pessoal do Nordeste tem muito atletas de potencial, né? Na NPC, caras com físico já de pro, para pegar pro aqui, só que não são vistos, né? Que é mais escasso pra gente. Mas quando o cara em relação a amador, uma federação mais tipo que não vai dar Procard e tal, essas federações mais de estado, eu acho que sozinho dá. Porque o que eu já vi nas arbitragens é cara que só treina, só chega lá, passa acho que o doutor um brilho no assim geral, no né? Tipo, a nível geral, assim, a gente como tá fosse falando. um campeonato grande. Vocês, mesmo. assim, por exemplo, Não, que se for, disputam competições nacionais. não, tem que ter, velho. Tem que ter, não existe não. Indispensável. É como tu falando, se for melhores só do mundo estadual, tem. aí o cara que já trabalha na área, já tem um físico legal, ele sozinho, beleza. Mas aí Mas isso é pro campeonato de bairro.
Exatamente. Aí vai de qualquer jeito, né? Agora o Edson pode até falar melhor isso, doutor. O Edson teve na Max Titânio, né? Foi patrocinado aí. Ele é uma referência. É uma referência. Eu conheço. Ontem eu até mandei uma postagem pra ele, pô. Na realidade, o Edson é uma celebridade fitness, né? Que a gente não sabe, ele é um atleta e uma celebridade fitness. Então, a história dele foi muito legal. Eu não conheci ele pessoalmente. Eu vim conhecer quando ele veio pra cá, né? Que eu vi ele treinando na academia. Mas é esse cara mesmo. Eu cheguei nele. E aí, mas tu tá fazendo o que aqui, cara? Olhei pra ele e falei desse jeito. Mas tá fazendo o que aqui? Não, eu moro aqui, pô. Mora onde, mano? 3 ruas ali atrás. É sério, mas aí fizemos amizade, aí pronto. Aí foi fluindo. Já começou, né? Até hoje, pra sempre. Foi um irmão aí que veio passando. Eu acompanho o Edson há muito tempo. Na verdade, a história, a gente cuidava da saúde do Pagula antes dele entrar na casa. Então, desde a época da casa, a gente já estava acompanhando tudo. Foi aí onde a gente começou realmente. Eu já prescrevi muito, mas que a gente começou a entender um pouco mais assim da assimetria de músculo, do que é avaliado, como é que trabalha cada etapa. Mais voltado para o fisiculturismo. Fisiculturismo. Ali foi bem voltado a isso mesmo, né? Foi aí assim, a gente começou a acompanhar bastante a casa, então eu sei um pouco da história do Edson. E ontem eu mandei para ele um post do Renato dividindo o lanche com ele. O lanche comigo lá. É engraçado. Os caras no TikTok, eu falei, mano, nem TikTok eu tenho, eu fiz lá só pra... Então já acompanho mais ou menos assim. Deixando esse gancho que o doutor falou sobre a preparação, você pode falar, Edson, aí, como foi sua preparação na casa, que ele tinha uma rotina de atleta profissional, ele só treinava, dormia, horário para comer e para gravar com a Max Titânio, tendo do lado os melhores atletas do Brasil, né, e todo o suporte. E agora ele se preparou como um atleta amador, né, com todas as dificuldades, ter que trabalhar, correria, cuidar de casa, cachorro. E fala aí só a diferença aí. E sem os suplementos daquele jeito. E sem um patrocínio, né? O que me motivou mais a competir foi passar por essa experiência. Eu falei, mano, eu vou passar essa experiência, né, pra ver como é que... Vamos ver se vamos pra cima. E óbvio que eles também, né, me ajudaram demais. Fizeram minha cabeça, entre aspas, né, a subir. Porque eu ainda não vim pra cá pra isso, né? E aí, enfim, acabou dando certo. Então, cara, é totalmente surreal a diferença. Porque, como ele disse, eu tinha tudo. Comida, treino, treinador ali do meu lado. E não era tipo, hoje, amanhã, não. Era 24 horas por dia. Eu tinha uma casa onde eu tinha tudo. Todo tipo de suplementação, até os ergogênicos eu tinha. Então, exames, né? Exame, sabe? Então, todo mês tinha exame lá. Então, cara, era tipo assim, é o sonho de qualquer atleta. E eu costumo falar assim, que eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez por isso. Sabe, de ter essa oportunidade de fazer uma preparação, sabe, de ter um apoio, dele não ter custo nenhum, pelo menos uma vez na vida. É legal essa Eu tive essas duas, eu tive 3 oportunidades assim, que competi, não foi só lá não, eu tive outras empresas que eu passei também, antes, em Farmaforma, enfim, e eu competi em outros lugares já, só que lá na Max, cara, foi surreal. Só que o que eu mais levei de lá, o que eu mais trouxe de lá, foi o conhecimento, que eu não tinha, era zero. Sabe, zero, só treinava e fazia o que os caras passavam ali, então eu peguei muito conhecimento lá. Agora a preparação, cara, é surreal, porque aqui eu tirava tudo do meu bolso, lá eu não gastava 10 centavos. Estresse, eu falo pra eles, eu nunca vi, os caras ficavam besta comigo lá, eu falo, cara, você não fica estressado, velho. Eu fiz a preparação lá com a Max, lá não tive um dia sequer, eu não tive um estresse, entendeu? E aqui era Pedro Via aí, e o Gil estavam comigo, né? Era constantemente. Justamente porque a rotina, lá eu acordava a hora que eu queria, né? Tinha hora para dormir, óbvio que a gente ficava na casa, tinha todo mundo. Mas se você mesmo botava a sua estratégia, a hora que você comer, o importante é você fazer o que eles passavam. Passou aquilo ali, fez, já era. Pô, tinha uma casa, cara, eu dormia ar-condicionado, tinha videogame, tinha tudo 100% né? Motivado. Todo mundo na mesma pegada, mano. Vai treinar? Você atravessa a rua, o CT era do outro lado da rua. Então, treinar na hora que eu queria. E eu tinha uma diferença dos outros atletas lá, que eu tinha carta branca, vamos dizer assim, né? Então, eu entrava no CT a hora que eu queria, eu tinha a chave de lá, entendeu? Eu tinha a chave da casa. Então, ao contrário de alguns atletas lá, eu tipo que morava lá praticamente, entendeu? Então, eu tive esse suporte aí. E aqui não, acordava 5 horas, 5h30, ia fazer cardio, voltava, fazia minha refeição, ia trabalhar, voltava do trampo 6 horas, 7 horas, e ia fazer outros corre, né? Mulher, o Pedro falou cachorro, minhas coisas pessoais também.
E ia treinar, o Gil sabe disso aí, a gente na academia lá. Às vezes não dava nem tempo, terminar o treino, não dava tempo de fazer o carro, porque a academia fechava 11 horas. Pra onde eu ia? Pra uma praça, lá perto de casa. Às vezes era 1 da manhã, eu tava lá. Todo santo dia. Então eu costumo falar que a galera você não tem nem noção do como que é o off. Né? Vocês veem a postagem, vê o shape do cara, vê a gente ali e tal, mas, mano, os bastidores aqui. Ralação. É ralação. E eu falo isso pra todo mundo também. As preparações, todas as preparações que eu tive, e eu vou falar pra eles até o resto da minha vida. Essa eu não troco por nenhuma outra. Porque essa foi na raça, foi no sangue. Sangue no olho. É uma palavra que eles sempre falavam pra mim, mano, sangue no olho. Eu sempre guardei isso. E até hoje. Sabe, sangue no olho, sangue no olho. Tava triste, parecia minha mãe. Sabe, pela minha voz eles percebiam. Mano, o que você tem? Percebia tal. mesmo. Sabia, sabe, que eu não tava bem e tal. Então aquilo ali, é o que você falou, a questão de você ter um treinador. Às vezes se eu não tivesse, fosse por conta, eu tinha desistido. E eu tinha desistido. Eu me conheço. Nas preparações que eu tive lá, nenhum momento eu pensei em desistir. Nessa eu pensei várias vezes, entendeu? E ele tava ali. Pá, não, pô. Você passou por isso, Você lembra? Semana passada você passou por isso, pô. Agora você vai passar também de novo. Porque eu passei por muita aprovação. Foi. De fato, eu vou falar pra você, cara. Não é qualquer um que aguentava, não. Não é bigabando, não. Mas como eu falei, eu tenho certeza que se eu não tivesse eles dois e a minha namorada, eu não tinha continuado. Eu tinha desistido no meio do caminho. Não porque, sabe, porque a mente fraca, não, cara. Porque eu passei por muita aprovação de lesão, sabe, coisas pessoais. Eles sabem aí. Então, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus. Mano, se não tiver Deus, você não tem ninguém. E depois eles me motivaram demais. E eu consegui. E não, como é que a gente tá falando agora, eu não cheguei nem no meu 80%, 90% do meu físico. Eles sabem. E ganhou o campeonato. Meu físico tava muito, e aí aconteceu os problemas, foi indo e tal, mas foi e Deus honrou. Né? Deus honrou, mas eu ganhei porque eu tava com o físico melhor. E pode aguardarem que vocês vão ver aí o 100%. No 100% desse cara. Vai ser o próximo desafio seu é Arnold. É o Arnold. Começa, ou seja, eu sei que a gente quer falar de um monte de coisa, mas de agora até o Arnold, né, em abril. Abril, tem tempo. Cara, tem tempo. Justamente, pra encher, né? Eu consigo me preparar até em abril? Vamos tentar, Dudu. Em abril tem Patagônia de novo. Lá pra subir lá. Na verdade, o Zezinho vai, né? A gente vai fazer o Zezinho ir. O Zezinho vai para representar o Ceará também nesse quesito. Bacana, né? Mas em abril tem Patagônia. Eu não quero que coincida. Para eu poder ir no Arnold. Patagônia, né? Eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida lá na Patagônia, né? Todo mundo que me acompanha sabe. Faltou na verdade 14 minutos para eu poder passar a penúltima etapa e chegar no final. Faltando 5 engasgado, né, Tô devendo, né? Eu tenho que ir lá, então eu só não quero que coincida, porque senão eu vou estar lá. A gente vai dar todo o apoio para você e para o Zezinho estarem lá representando. Talvez o Daniel, vamos ver se a gente... Já falei com a Carol, vamos empurrar o Daniel também para ir. E aí vai um time do Ceará. Eu falei isso com o Zezinho, imagina, mano, juntar tipo um time, uma galera assim... Você é doido, vai ser top demais. Eu imagino muito maior. É algo diferenciado aqui em Fortaleza. Em um time eu assim também mesmo, penso sabe? como o doutor Adriano falou, eu também penso sempre, eu gosto de pensar grande, né? Eu imagino muito maior, uma casa do Nordeste. Exatamente, é isso a minha ideia. Até ele tocou, puxando o gancho aqui, que ele tocou na ideia, que ele fez uma preparação lá, ele tendo o tripé perfeito, né? Que é treino, descanso e boa alimentação. Então ele conseguia fazer tudo isso, que é a maior dificuldade de um atleta aqui, amador, no estado. Porque a gente tem nossa vida normal, né? Então conciliar os dois é muito difícil. Eu sou prova disso. Que para mim foi também, na minha preparação, foi difícil. E o que foi mais difícil foi na parte financeira, não vou negar. Porque eu sou o cara que eu tiro tudo do bolso, 100% do bolso. A gente tem recurso de patrocínio nenhum. Né? E a gente conseguir colocar um bom condicionamento... Filho, né, cara? Não é fácil. Então, assim, é o que eu falo. É um esporte de gente rica que o cara da quebrada se destaca. Então, mas não é todos, né? Não. Óbvio que tem que ter realmente o sangue no olho, que a gente fala. E assim, eu quis provar mas eu também já passei por questões de querer desistir, não por mim, que por mim eu dou o meu máximo, cara. É pra ficar pra zerar carbo, zero, é pra fazer 2 carros por dia, faz. É pra treinar com fome, vou, não tem problema, mano. Tem que fazer. Então pronto. Só que agora as dificuldades para se manter é muito difícil. E voltando nesse ponto da casa e tal, que é tipo assim, eu acho que o Ceará, o Nordeste, como eles estão fazendo 2, tanto que a própria federação lá da NPC viu que tinha tanta potência que eles estão fazendo 2 eventos aqui por ano. Muito atleta. Fazia um, agora vai ser 2 por ano. O nível aqui é muito alto. E o nível é alto, o Nordeste é pesado, né, cara? Então eu acho que se assim, os pessoal, os visionários, patrocinadores, o pessoal da área de suplementação, eles iam somar com isso e eles vão ganhar também, né? Retorno para todo mundo. Eu acho que ajudaria muito os atletas. Vamos desenhar esse projeto, escreve, vamos colocar no papel. E eu lembro que o senhor falou lá no podcast do Zezinho lá,
Os atletas têm que correr atrás também. Não pode ficar só se vitimizando aqui, não. Tem que ir atrás dos caras. Quem coloca a competição, se não tiver atleta, não tem competição. Exatamente. Isso a gente não adianta, né? Os NPC e tal. Meu irmão, se reúne, cara. Existe baixo-assinado, existe reunião e conversar com os caras. Não simplesmente todo ano ir e ficar aí escondido, só se vitimizando. Que os caras não ajudam. É que eu não quis entrar muito lá no coisa para não comentar muito lá no Zezinho, mas a verdade é que se o atleta fala, não, desse jeito aqui eu não me inscrevo, ninguém vai se inscrever. E pronto. Não é boicotar o evento, isso, não é boicotar, exigir o direito como atleta, se valorizar. Então, assim, entendeu? A questão da gente... Vou montar um podcast lá, ao vivo, e vai ter o evento ali, o Zezinho tá fazendo um negócio ali e a gente tá entrevistando atleta. Por que não? Não, vai ser assim. No Nordeste vai ser assim. Porque faz eles. Não, no Mister Olímpia não, na NPC, porra. Eles fazem fora, mas não fazem aqui, né? Não pode. Entendeu? Aqui não pode. Eles fazem em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Por isso que, mano, como eu falo, você vê que eu fico um pouco indignado, porque eu não acho justo. Porque eu competi nas outras, né, nos outros lugares e é diferente. Você veio de lá, você sabe. Aí, como eu saí dessa competição aqui, eu me senti, porra, mano, a gente paga igual, faz as coisas igual. E é uma excelente federação, pô. Uma federação aí que só dá oportunidade. Eu, graças a Deus, porra, eu sou o que eu sou hoje também graças a NPC. Entendeu? Foi onde eu comecei, foi NPC, pô. Só que precisa melhorar aqui. Faltou um pouco mais de carinho, né? Isso, faltou os atletas se valorizarem e falar, a gente quer uma imagem, a gente quer uma liberação de fotografia, eu não sei como seria eu falei pro Edson. Tenho certeza que dá certo, se os atletas se reunirem. Até foi o ponto que eu toquei quando eu conheci ele. O que é que tu tá fazendo aqui, né? Mas ele já disse que tava fora de competição e tal, enfim. Porque eu falei, cara, porque eu sou atleta aqui, né? Então eu sei a dificuldade que é um atleta aqui. Aí eu sempre falo isso, cara, atleta no Nordeste, principalmente no Ceará, ele sofre mais preconceito do que aceitação. Quando um atleta chega na academia, às vezes você chega na academia, já tem um olhar crítico do próprio dono da academia. Deixa, esse cara vai quebrar minha academia. Ele já tem ele não tem a visão de cara, ou então esse cara vai querer treinar de graça na minha academia, né? Então eu já falei pra ele, Edson, mano, aqui é foda pra atleta, velho. Aqui a gente trabalha do dobrado pra poder se manter, mano. E não tem patrocínio aqui. É por isso que eu falei. Ele tinha tudo lá. E ele sabe, o Edson foi um cara que saiu, que ele tem lá as portas abertas pra ele ainda, até hoje, né, Edson? Sim. Então, ele veio pra cá mesmo, com propósito, né, e tal, e tá dando certo as corridas dele. Mas ele tem lá a porta aberta pra ele lá na hora que ele quiser voltar. Mas é porque o lá que você fala, do eixo Rio-São Paulo, tem que ser igualitário aqui. O Nordeste, eu acho que todas as modalidades esportivas, o Nordeste tem que estar no mesmo nível, porque o mesmo nível de atletas existe. Existe atletas lá igual existe aqui. E atletas bons aqui igual existe lá. Então tem que ser igual. O nordestino, eu sou do Sudeste, né? Mas o nordestino, ele tem que ser valorizado pelo que ele é. Não é por conta da região. Né? O Nordeste já sofre com outros preconceitos em outras modalidades esportivas. No fisiculturismo, o nordestino está se destacando. Ele tem que receber o destaque. O cara é muito bom aí, viu? Tem aqui, tem atletas bons demais. Tanto que nos campeonatos que ele veio, até o também falou lá, que o nível dos atletas está muito bom. Muito bom. Só Nordeste, assim, em geral, né? Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, mas o Ceará tem muito cara bom, mano. Porque assim, acho que as empresas, não sei, do setor se reunirem, dava pra fazer essa ideia de uma casa. Cara, aqui, né? A Casa do Nordeste. E se destacar. Tem até a logo, a Casa do Nordeste. Já o nome já criou o nome, pronto. Entendeu? E até questão de atleta, pô, não precisa colocar 15 atletas. Patenteou, né? Não, cara, começa ali, ó, pega um pessoalzinho ali e aí vai evoluindo. O importante é começar. Começou, aí, meu irmão, aí pode ter certeza que vai embora. É um projeto que eu acredito que, sem dúvida, é um projeto que, se ser concretizado, pode ter certeza que as marcas vão se destacar mais ainda. Lá fora também, né? E os atletas vão somar, né? Que detalhe que eu sempre falo, as pessoas pensam que o Edson é de São Paulo, né? Mas ele é nordestino também. Juazeiro da Bahia. Ele é nordestino também. Juazeiro da Bahia. Sou de lá. Mas eu frequento Juazeiro do Norte, mas eu conheço Juazeiro da Bahia. Aqui até para você conseguir um patrocínio de uma academia é um pouco de dificuldade. A gente conseguiu agora pro Edson. Mandar até um alô pra Doubles, né? Isso. Academia que apoia a gente lá. Né? Um abraço pro Douglas, que é o dono, academia 24 horas. E foi um que deu espaço pro Edson. Né? Quando a gente chega lá, a gente é bem recebido, sim. Academia, eles dão suporte sim, pra gente. Massa, pô, vamos agradecer Doubles, né? Eu não conheço não. Obrigado, viu, pelo apoio aos atletas. Catraca livre. Eu não conheço ainda.
É 24 Galera da horas a Douglas, academia. 24 horas. Bacana. Bacana. Ali é... Fazer um treino de perna com o doutor lá, né? Bora. Aí, ó. Bora, na escada. Na escada cara, ainda. Aquela escada lá, mano. Quem inventou essa Quem escada, inventou cara? essa escada? Porque eu sei que o Páscoa inventou um monte de coisa do fisiculturismo. Agora, Sim, quem sim, inventou a inventou a escada? escada. Eu quero saber quem inventou essa escada. Cara, deve ser alguém que... Algum religioso, Eu né? fiz que, muito cardio, hein, na escada. Na minha preparação. Algum religioso pra... Não, vamos, assim, ó. Pagar a Já promessa, vamos colocar né? ao vivo aqui, porque o Gilberto sempre me chamou pra fazer um treino de perna com ele, mas vamos fazer assim, ó, um treino de perna É antiga, hein? no meu terreno. Pronto, aí. Vamos Pode lá ser. no Cumbuco fazer um treino de perna. Na areia, Mas vai. treino de perna significa que a gente vai fazer um cardio de perna. Sim, sim. Um eu AEJ sei. assim. Vamos, eu topo. Não tem- Eu vim do É quanto tempo? exercício 40 aeróbico, minutos, né? assim, 1 hora? 40 tá bom, mano. É na- Intensidade é que conta, né? A intensidade é pesada na areia. É. né? 10 sei, minutos, meu não, filho. mas já treinei 10 minutos, areia. a panturrilha vai estar gritando, já para. Ei, cara, se for subida, eu vou contar rapidinho aqui, porque vocês que são convidados. Mas eu já tive uma prova lá em Minas, em Inhotim, que eu comecei a subir de costas, porque a panturrilha tava... Não aguentava. Não, começou a adormecer o pé. Adormecer. Adormecer o pé, quando você fazia assim, porque puxava a panturrilha. É, o sólido já fica Aí eu comecei bem a subir de costas. Aí eu vi a Daniela lá embaixo. Tentar usar assim. a tíbia, né? Pra... Comecei a subir de costas pra aguentar chegar. E eu tava, tipo, chegando no quilômetro 10. Era uma prova Nossa. pequena, era 21, assim. Mas é muito agressivo, era. Porque Concluiu, Minas Gerais... doutor? Concluí. Essa foi tranquila. Na verdade, foi triste a história, porque foi naquela época que teve Brumadinho, que teve Sim. aquela barragem. barragem, E sim, aí estouro da já barragem. estava inscrito, a prova aconteceu em homenagem aos bombeiros. Foi lindo a homenagem que Inhotim fez aos bombeiros, que foram os primeiros a chegar e os últimos a sair daquela catástrofe. Mas a prova é muito difícil, cara. Mas muito legal. Sabe o que é legal? Que eu não sei, em outro esporte eu nunca vi. Durante o trajeto, tinha cartazes, nunca vi em outra prova do mundo, eu nunca vi isso. Tinha cartazes de motivação. Que eu vejo vocês muito falando negócio de motivação, Isso. motivação, Às vezes você dá que um- vai vir pensa com ali, você vê resultado. aquela Aí você tá frasezinha, né? ferrado ali, aí você olha assim, o cara fala assim, sofrimento é temporário. Já era. Umas coisas assim, você fala, caralho, vou continuar. Motiva bem. Né? Então vocês gritam assim, eu vejo, não sei se vocês chegou a esse nível, mas eu vejo treinadores gritando assim com o atleta para motivar ele, eu acho super importante isso, cara. Então não sei se tem um cartaz, alguma coisa lá na academia de vocês, mas que é importante manter o cara Isso. nesse ritmo de Acho que a incentivo, cara. conversa também, né? Também, bastante, sim. né? A gente tem que sempre... Troca ideia. Pelo vínculo de amizade de muitos anos que a gente tem, o treinador também tem um feeling muito bom do atleta, né? Mas sobre motivação, doutor, se o nordestino principalmente... Cara, a minha história é a minha motivação, pô. Vou precisar de ninguém pra me motivar, mano. Assim como a do A Edson. história dele é a motivação dele, a dele é dele. Cada um carrega a sua motivação. Não precisa estar se espelhando em ninguém, não. Porque, assim, do berço que eu saí pra onde eu tô hoje... Ah, doutor, minha história Tá no lucro demais, né, mano? demais. Tem muita gente que vai, cara, que é playboyzinho e tal, tem um shapezinho, deve ser um playboy. Mas não sabe, Sabe velho, de nada, onde eu não vim, sei. cara. Então, hoje eu tô hoje, eu ainda tô conquistando, e eu sei que eu vou longe. Mas onde eu tô hoje, eu boto meu joelho no chão todo dia e agradeço. Sabe o que é a minha motivação? Eu vou te contar pro senhor. Nunca contei isso pra ninguém. Me arropeio, cara, porque é verdade, é surreal. Minha motivação é acordar todo dia, ir no fogão lá de casa e fazer isso assim, ó, pra acender. Sabe por quê? Porque quando eu tinha uns 15 por 16 anos de idade, eu tinha que ir pra rua, pra trás de carvão ou então madeira, pra minha mãe fazer um fogareiro no quintal pra gente poder fazer comida. Olha aí. Isso é a minha motivação. Todo dia, quando eu escuto Ela aquele... lembra, né? Quando eu vou visitar alguém, eu escuto... Aí eu lembro. Pum, aquilo vem na minha Gatilho, mente. né? Pum, aí eu lembro. Aí eu, cara, onde eu tô hoje? Por que é que eu vou reclamar? Por que é que eu não vou treinar? Tô com preguiça, tô cansado. Por que é que eu não vou estudar mais? Por que é que eu não vou querer progredir? Por que é que eu não vou querer ter meu negócio? Entende? Então, o pensamento é a força criadora da gente. Então, se você realmente bota aquilo ali como foco e faz um pouquinho todo dia, é igual musculação. Persistência, né? Se você chegou num ápice de estar um cara bem musculoso, você olha o tamanho do Pedrinho, você não viu que ele era, não. Mas esse cara era muito magro, doutor. Se eu viu magro, ele aqui era um anorexo. Então, o tamanho que ele está hoje. Mas isso levou tempo. É mais de 15 anos. Mas Então, aí é onde a gente volta naquele começo do tema. Levou 15 anos. As meninas chegam no consultório e falam, doutor, eu queria alguma coisa, mas eu não queria... Rápido, né? Eu não queria ficar parecendo homem. Não, eu falo as outras assim. Eu não queria ficar parecendo homem. Eu falei, meu amor, Tá longe. demora 10 anos pra você parecer homem. É, porque né? Principalmente se a não ser que você abuse de medicações, mas você não vai ficar grandona. Não, eu não quero que o meu músculo cresça muito. Minha filha, faz pra ele retiro, crescer.
Importa se ele vai ficar grande, não, porque vai demorar para ele ficar grande. É porque a gente trabalha com a sociedade 15 hoje, anos, cara. por causa da ansiedade, o povo tão muito imediatista, eles querem as coisas, pá, ele olha pra você e quer ficar igual a você, ou então olha pra você e diz que é metade de você. Que a minha metade, treina a metade do tempo que eu treino. Calça meu tênis, né? Então, eu falo assim, não é, aí, mas eu já posso... Tem muita gente que vem pra gente pra fazer consultoria online, tá crescendo muito, né, a consultoria online, né, a questão financeira ser mais em conta e tal. Aí eles acham porque vem pra gente, a gente já vai montar protocolo de bizu. Tem que aceitar o que eles querem. Já quer. Não é bem por aí. O cara já chega assim falando assim pra mim: Macho, eu vou começar e tal, mas não é pra fins de competição nem atleta, mas eu quero e tal. Aí tu já monta um negócio pra mim, um protocolo, se eu posso tomar isso aqui, isso aqui. Cara, tu já fez dieta alguma vez? Calculada? Não. Tá quantos anos que tu treina? Tem um ano. Tem um ano de treino, um ano. Qual a tua idade? Tenho 24 anos. Porra, mano. Calma aí, cara. Mas o cara passa a vida toda errando e em um mês, 2 meses quer ter o shape do sonho. A gente aqui a gente não é complicado. hipócrita, a gente faz uso de ergogênico sim, a gente faz uso, mas é controlado. Hoje eu sou controlado em relação a isso. Quando eu utilizei meu primeiro ergogênico, ele sabe, eu já tinha acho que eu já tinha 8 anos que eu treinava. Boa. 8 anos treinando, já tinha o quê? 25 anos de idade, cara. Já tinha 12 anos de treino quando eu fiz meu primeiro uso também. E quem tipo deu a primeira furada, quem foi? Foi meu primeiro amor. Macho, isso aqui vai pra... Não fala que foi você que deu a primeira furada nele, não, que isso aqui vai pro ar. Não tem corte, não. Não, corta não, aqui não tem censura, não. A primeira furada do Pedro foi o Gilberto. O Pedrinho era muito... Assim, ele era bem forte, trincado e tal, mas não era grande. Mas esse cara teve um receptor tão... Por isso que eu disse, ele deu tempo ao tempo. Ele usou o recurso para realmente ganhar músculo, não ter colateral. O Pedrinho nunca teve colateral de nada, cara. Mas é isso que aonde que eu queria chegar nessa explicação, na hora que vocês falassem dos abusos. O abuso passa a acontecer quando você não tem receptor para aquilo que você está usando. E aí você colocou mais do que precisava. E aí ele vai procurar outros receptores. E aí você vai ter a musculatura da prega vocal. E aí engrossa a voz, aí você vai ter um crescimento do clitóris, e aí a mulher tá mais sensível, quando não deforma, né? E espinha, as mulheres se preocupam tanto com pele, então vai ter, aí começa, né, a oleosidade, e não chegou o tal do shape, e não chegou, mas é porque não chegou, ela não tinha receptores, ela não tinha musculatura para receber essa medicação, ou ela colocou uma dose muito acima do que ela deveria. Então o abuso começa não no uso. O abuso é quando você ultrapassa o que você tem de receptores. E quem vai saber qual é a sua dose? Um profissional de saúde. Então, assim, não que eu sei que tem muito coach hoje, mas o que eu queria falar para vocês, Gilberto, que eu acho interessante. Você falou assim, não, é porque está em alta agora a questão das consultorias online. E o atleta chega, a pessoa, né, já chega pedindo o que ela quer. Você não aceita. Isso já é um diferencial. Mas deixa eu dizer para você, o online tinha que ser mais caro, porque o cara não saiu de casa, ele não gastou com transporte. Então você precisa se valorizar nesse sentido. Cara, não é porque a sua consultoria é tão cara, não, ela é cara porque ela é de qualidade, ela vai garantir um futuro saudável para você, ou um futuro atlético seguro, com menos riscos. Você tem que aumentar, você tem que se valorizar nesse sentido, porque vocês estão fazendo da forma correta, balanceando riscos e benefícios. Então, não tem que ser barato. O barato vai ser ruim. Vocês fazem um atendimento de qualidade, fazem uma consultoria de qualidade. Tem que ser caro. Infelizmente, não é todo mundo que vai poder pagar o preço que você vale. E esse é o preço. Desculpa, você não vai conseguir atender todo mundo, né? Até por questões físicas de tempo, você não vai conseguir atender todo mundo. Mas as pessoas que vão pagar o seu valor, porque a gente não pode vender a hora, você tá vendendo um serviço. Um serviço de qualidade que pode ser determinante para a vida e para a saúde daquela pessoa. Então você tem que cobrar caro. Não é um caro para que ninguém... agora só quer atender burguês? Não. É porque eu valorizo o meu trabalho, e se você está investindo suficiente para ter o meu apoio, você vai ter resultados de acordo com o que a gente estabelece aqui. Graças a Deus eu posso selecionar. Boa, porque doutor, eu trabalho... Né, eu tenho consultorias em 12 países e alunos espalhados em todo o Brasil. E eu posso selecionar, né, hoje com quem eu trabalho. Então, às vezes, vem um moleque muito empolgado, ou que seja, com um caminhão de drogas. Cara, não é assim. Treina há quanto tempo, vou conversando, vou falando para ele que esse não é o caminho. Eles não conseguem entender. Para eles só vai ter
ele só vai conseguir alcançar esse shape se ele usar o que ele comprou. Aí vem um cara de 20 anos usando T3, T4, insulina, GH. Não tem necessidade disso para um cara que não sabe treinar direito, não sabe comer direito. Então, cara, encerramos a conversa por aqui, porque eu não vou fazer, perdão da palavra, essa merda, essa cagada contigo, porque eu tenho o meu nome, entendeu? E os caras, não, mas eu vou pagar. Eu sei que você vai pagar, porque eu não vou fazer de graça, mas eu não vou fechar com você por conta disso. Agora, se você quiser começar do zero, aprender a treinar, aprender a comer direito como tem que ser de verdade, isso, os ergogênicos, ser a cereja do bolo. Você não está preparado ainda. Você tem o quê? 30%, 26% de BF, não treina direito, então você vai ter mais colaterais, isso que o senhor está falando, do que resultado. Né? E é bem complicado. Quando começa assim, né, já pulando etapa em relação a uso abusivo, mas você cobra às lá vezes na frente. tem caras, mulheres que conseguem colocar um bom condicionamento, consegue, tá? Mas isso é curto prazo, mano. E o que fica é o colateral. Não, e isso você perde não o é shape, regra, é o colateral exceção. fica. Então aí como a gente já tem muitos anos de experiência, eu acredito que eu não comecei errando, né? Porque às vezes a gente aprende com erros, né? Mas teve alguns erros, né, e que a gente foi acertando, trabalhando, né, Pedro? Então a gente sempre procurou pesquisar, ver os melhores artigos, se realmente tem baseamento, se tem teste. A gente foi atrás dos melhores treinadores do mundo, fizemos cursos, então a gente se especializou nessa área, pra gente não errar. Então, desde o comecinho, a gente era sempre pé no freio. A pessoa olhava pro Pedro e pensava que ele abusava de uso. Cara, o Pedrinho usava uma Durateston por semana, no primeiro ciclo dele. Mas sempre comi muito bem. Mas sempre comeu bem e treinava muito pesado. Tem algumas patologias de lesão de joelho, porque treinava muito pesado. Mas ele nunca chegou a... Que eu conheço o Pedrinho, ele é grande, mas ele nunca foi de abusar de produto nenhum. Mas é porque não precisa, pô. A gente tem até uma foto, que eu ia até postar logo no início. A gente bem magrinho, lá na loja do Renato. E a gente treinava muito e o corpo já estava pedindo já estava passando da hora. É tanto que quando ele fez o primeiro protocolo dele, foi muito rápido, né, Pedro? E foi aquela densidade, um peso sólido mesmo, que impressionante. O físico do cara ficou impressionante. Passar pra galera. Foi a cápsula do Capitão América. Mas eu ia falar isso agora. Você falou assim, não, quando ele usou, foi muito rápido. Mas, pessoal, vocês escutou o que ele falou antes? Ele já treinava muito bem, que ele já comia muito bem. Porque senão, voltando à questão fisiológica, ele tinha receptor para absorver o produto. Claro. E só para onde ia, não ia pra... Até aquela atleta que você fez um post, eu acho que foi mês passado, a Vládia, muito bonita, né? Não tem nenhum sinal de virilização, o rosto perfeito da mulher, não tem espinha, uma pele muito boa. Você sabe há quantos anos ela treina? Cara. Você sabe há quantos anos ela treina? Ela faz utilização. Mas você sabe há quantos anos? Acompanhada. E ela tem desde os 12 anos que ela treina. Praticamente. Cara, ela era assim, ó. Aqui no próprio YouTube tem vídeo dela. Eu fiz um vídeo dela desde 12, 13 anos de idade. Eu acho que ela com 15 anos, magrinha, ela fazia cara. umas 16 barras, mano. A menina com 15 anos. Tem ela fazendo barra. Ela pegar pra postar, né? Porque é sempre bom esse tipo de material pra estar divulgando. Aí a maioria das pessoas que a gente hoje vive, como eu falei, a sociedade muito imediatista, eles olham só o resultado, né? E outra, aquela ali, ela tá em off agora, atualmente ela tá em off. Mas na época de competição ela fica sequinha. Já viu as fotos dela? Aí vamos lá, aí tem as críticas e tal. Mas tá muito masculino. Mas quem gente, critica? a gente tá falando em questão de alta performance. Porque ela tá crescendo muito. Ela é um atleta. Ela escolheu aquilo para ela. É da mesma forma com a mulher que treina crossfit. Uma que é um atleta mesmo de verdade, ela não está preocupada com a estética, não. Porque ela não vai ter simetria treinando crossfit de alto rendimento. Do mesmo jeito, uma mulher que escolheu uma categoria feminina que tem que ser musculosa. Ela é musculosa. Entende? Então, as pessoas têm que entender isso. O cara escolheu Fórmula 1. Ele vai ser magrinho. Magrinho, o cara que escolheu ser piloto de Fórmula 1. É da mesma forma que eu falo da sua modalidade de hoje, né? Corredor. Se é corredor, gosta de participar, você fala que sempre quer ficar... Será que dá pra você ficar grande? Eu brinco assim, consegue. O senhor consegue, mas ia prejudicar. Não, cara, assim, ó, vou dizer porque a Daniela me cobra. Vocês vão ver, depois que a gente, no final aqui, a Elis vai tirar uma foto. Primeiro comentário vai ser a doutora Daniela falando assim, você tem que aumentar um pouquinho, porque você está ficando pequena do lado dos pacientes. Mas é porque eu só atendo pacientes grandes. Mas é para a realidade de hoje, eu quero melhorar um pouco do shape, porque assim, em setembro do ano passado eu lesionei o ombro fazendo musculação, nessas loucuras de pré-treino, me empolguei, fazendo muito forte, machuquei o ombro. Não treinei mais.
Não treinei mais, setembro. Tempo, né? E fiquei preocupado só com a preparação para a Patagônia, que é a minha preparação muito mental. Então eu não treinei musculação mais. Não treinei musculação mais. Entende? Então quando eu falo que eu quero treinar, não tenho intuito de ficar grande, pessoal. Vocês não vão me ver em palco de fisiculturismo. Não vão me ver, não sei, né? Deus é que decide isso, mas a princípio eu não tenho essa intenção. Eu brinco de um negócio do shape porque na verdade eu queria era testar o Gilberto, que ele me chama pro treino de perna, e a gente vai fazer esse vídeo. Se o Tatu estiver assistindo isso, é muito antiga essa história. O Tatu vai fazer um vídeo nosso treinando perna lá na academia. E depois vai fazer um vídeo nosso treinando na praia. Lá. Não é na praia. É perto da praia, nas dunas. É treino é a preparação lá para a Patagônia. Pisando na areia, o pé até afunda. É desafiador, viu? Não. É desafiador eu ir pra academia com você. Não, mas é Tu tá em off, agora 2 quilos novo protocolo. É 2 minutos, velho. Aguenta mais não. Mas assim, eu vim da luta também, né? Então eu sempre gostei de trabalhar muito em rendimento, fazer muito funcional, eu gostava muito. Eu gosto de correr. Eu quero só entender. Só que assim, quando o cara tá em off, macho, até pra calçar o sapato é ruim, mano. Aí tu quer me levar pra um foguete desse? Não, eu quero só entender. Mas eu vou, mas você vai me fazer o seguinte, né? Você vai fazer o seguinte, você vai me falar pelo menos um mês antes, pra me preparar, viu? Eu não falaria não, doutor. Dá pro... Deixa eu falar um mês antes, você tem que sair daqui e já se preparar. Você me diz. Vamos fazer o seguinte, você me diz, vamos ver a agenda do Tatu e você me diz a data. Vixe, meu irmão, você lascou. Porque eu também tenho que me preparar. Você tá achando que eu vou chegar lá na academia dele e vou ficar... Os dois. Eu vou colocar o leg press sem peso. Se eu fizer hoje um leg, é sem anilha nenhuma. Sem treinar. É sem anilha nenhuma eu vou fazer. Verdade, faz sentido. É a mesma coisa que você pode andar. Ele biológica de cada um, né? Não, mas eu acho legal a gente pra mostrar. Porque às vezes o cara fala assim, aliás, isso é importante que o Gilberto tá falando. Inclusive, o cara fala assim, eu já tive um paciente, uma menina, que ela falou assim, cara, meu namorado, eu tô atendendo escondido, olha que doideira. Eu tô me atendendo escondido, doutor, porque eu fui comentar do senhor aqui e meu namorado disse que não deve ser muito bom não, porque ele não tem um shape. E ela queria se atender, que ela já sabia de algumas histórias, mas o namorado não queria que ela atendesse porque ele acreditava que eu não ia dar resultado para ela, porque eu não era fortão, igual ele era bem fortão. Aí ele não tinha, mas aí depois ele virou meu paciente, cara, depois ele entendeu que o processo, porque eu vou atender, eu hoje trabalho no clube, no Ceará, e aí não significa que eu jogo futebol igual os caras do Ceará. Não faz sentido isso, né? O próximo podcast que vai entrar aqui daqui a pouco, só para vocês saberem, eu já posso contar, ele é tetracampeão mundial de kitesurf. É o melhor atleta do mundo. E ele é cearense. E mora aqui. E ele vai chegar daqui a pouco. Mas aqui e eu sou ruim no kite, né? Eu já faço kite há uns 12 anos, mas eu sou ruim no kite. E eu cuido da saúde do bebê há uns 5, 6 anos. Não significa que eu sei kite igual ele. Obviamente. Então, eu quero fazer essa brincadeira com o Gilberto. Por quê? Primeiro que eu quero treinar a perna com o Gilberto. Ele me disse que vai fazer eu vomitar. Ele já me falou isso uma vez e eu não esqueci, não. Só que eu quero ver se ele vomita lá na areia. Porque eu vou fazer esse Gilberto subir a pior, vai desmaiar lá, velho. Também eu acho que... Então... Pra mim é mais desafiador do que... Não, pô. É uma brincadeira. Igual, é só pra gente mostrar que existe essa diferença de modalidade. Exatamente. Mas eu gosto desse desafio. É diferença de modalidade. Mas podia levar o Pedrinho, não? Desafio de resistência. Eu pensei subir na escada do shopping, doutor. Pode levar o Pedrinho. Cara, como é? É bom a gente falar isso aqui, cara. Como é a questão do cardio? Porque vocês... Todo dia. Eu sei, mas tem muita gente que fala assim, doutor, mas eu não quero fazer cardio não, porque senão eu vou perder os músculos. Eu falo, gente, olha os atletas, todos eles fazem cardio. Alimentação, né? Boa observação, doutor. Já até mudou a questão do cardio, né? Antigamente, o pessoal só usava que o bodybuilder tem que ficar caminhando ali só... Dando volta no quarteirão. Isso. Não é mais, é intensidade. Não, eu tô falando antigamente. Antigamente falava hoje, que... Hoje a gente vê que não vai atrapalhar em nada, tá? Eu até corria, pô. Menos tempo e mais intensidade. O atleta hoje ele tem que correr, porque tem que estar saudável. Mas é legal vocês falarem isso. Tem que estar saudável. O que eu falo de rede social, às vezes o cara que é na rede social... Agradece, né? Na rede social o cara quer pôr só foto. Ele quer pôr só pose. Vocês têm que falar. O doutor não gosta de aparecer, de falar. Cara, narra. Põe um vídeo seu lá e depois narra. Mas passa essas informações, porque o cara fala que... Não, o cara quer... Não, senão meu músculo vai catabolizar e não sei o quê. O treino de aeróbico responde isso, cara. O aeróbico é antes ou depois? O aeróbico é em treino separado. Você falou aquela hora de fazer 2 aeróbicos. Isso tem que ser falado para as pessoas. Porque eles não sabem.
E aí eles escutam de quem? De uma pessoa que não sabe também e passa para eles. Complica, né? Verdade. Então todos vocês fazem cardio. Sim. Obrigatório. Todo dia. Assim, nesse ponto de se comunicar, realmente a gente deixa a desejar. Eu deixo muito a desejar como atleta, porque acho que poderia dar até um melhor engajamento. A gente tem que estar sendo visto, né? E mais pela minha questão de trabalho. Eu priorizo mais hoje o trabalho, para ser mais honesto, né? Que é meu sustento, minha prioridade é o meu trabalho. Mas o esporte ele vem paralelo a isso. Você já pensou que o seu trabalho pode ser educar via internet? Sim, já pensei muito nisso. Então você também investe nessa parte, cara. Também. Eu comecei a investir nessa O exemplo parte. dele, Pronto, Pedro. o Pedro. O trabalho Eu tô dele. falando exatamente por isso, cara. Porque vocês estão fazendo parte aqui de um marco nosso aqui, de estar começando a investir sendo nisso meu aqui. Porque a gente vai ter que criar um canal. O Nordeste tem um canal de educação de saúde. Não tinha. Então a gente precisa trazer quem sabe. Você, semana que vem, vai vir a namorada do Pedro. A gente precisa de ficar ensinando essas coisas via internet. Uns detalhes pra gente que às vezes parece bobeira, mas faz toda a diferença, né? Pela pessoa e tal. Porque se o cara não escutou de alguém que está perto dele, que também sabe, ele vai escutar de uma outra pessoa que talvez não saiba, é famoso, mas talvez não saiba o que você sabe. Tema, viu, esse tema do cardio aí. Eu recebi muita mensagem, cara, Edson, como é Por que exemplo, como que é seu cardio? Eu posso correr? Qual a velocidade que eu Olha ando na só. esteira? Olha a observação do Edson. É Conta isso, aí cara. como é teus carros. Direto na preparação, eu tava fazendo cardio uma hora de manhã e uma hora antes de dormir. Tinha dia que eu fazia o carro de corrida. Eu corria. Já que o Gilberto não vai servir a gente, me dá aqui que eu vou Entendeu? servir É o que você. ele falou. Gilberto, fala, vai contando aí, Antigamente vai falando, não, vai né? Eu já era o padrão normal. Entendeu? E eu lembro que o Pedro falava, acelera aí, pode na velocidade de 6,5, 7. Isso. E pra mim eu tinha que ficar no 5, 5.5. E um detalhe, nessa preparação do Edson, tu viu que até falava, eu tinha um filho melhor porque eu te passava, né, Pedro? Que eu treinava ele, às vezes dando aula. E eu falava, o macho Edson tá interessante, que ele não tá perdendo volume de perna. Não, foi eu mesmo, acho viu, que velho? os cardio ajudaram muito. Ajudou. Abriu os cortes, Abriu os a cortes. escada. E às vezes tu dava uns tirozinhos lá no campo. Até tiro eu dava do doutor Adriano. Coisa que é banido, né? Até tiro, O pessoal velho. faz banalizar isso aí, né? Até tiro. Mas a gente tem que desmistificar isso aí mesmo, para as pessoas Assim entenderem. como o bodybuilder só tem que comer batata, doce e frango, né? Você vai perder muito aqui, vai depender da alimentação também, entendeu? Com certeza. Se eu vou correr 1 hora e se eu não comer, eu vou perder, pô. Se eu não bater o macro ali certinho, com certeza meu peso vai cair. Yeah. Então tem todo esse conjunto aí, né? É treino, é alimentação, descanso também, que é muito Importantíssimo. importante. Eu sou uma prova viva disso. Muitas vezes eu fiquei com o meu psicológico também justamente ruim pelo fato que eu não dormia. Pedro sabe, né, velho? Falava, mano, eu não dormi, não consegui dormir bem. Então, mano, como você tem uma noite ruim de sono, nossa, você já Nada acorda... responde bem, né? Nada responde bem. É complicado. Então, a importância do cardio, galera, faça um cardio. Independente que você tá em off ou não, o cardio, ele é Você sempre bodybuilder válido. não, atleta ou não, você Ele vai tem- ser Tem um cara vários benefícios saudável. que a gente sabe, né? É que, na verdade, a oxidação do treino ajuda muito, mas O cardio... não é nossa prioridade, mas tem que ter. Mas o cardio, o Pedro falou exatamente isso. A gente está falando de um exercício que faz bem pro coração, o nome dele é cardio. E não é só o bodybuilder que tem coração. Todo mundo precisa treinar aeróbico. Então, eu falo do bodybuilding porque o fisiculturismo ele tem muito isso de volume muscular. Só que o coração é um músculo. Então você precisa preparar esse músculo cardíaco que vai bombear, que vai bombear de oxigênio, né, de sangue com oxigênio para essas outras musculaturas. Então, principalmente o fisiculturista, porque as outras modalidades praticamente fazem o seu aeróbico dentro da própria modalidade. E o fisiculturista não tem esse receio, mas é importante vocês falarem isso. Inclusive esse tema que você falou de batata doce, porque vem aquela coisa do carbo, aí começa aquelas brigas de dietas. A gente tem experiência de todos os tipos de estratégias para emagrecimento. E o bodybuilding, se você analisar, ele é o cara que mais emagrece. É a modalidade que mais emagrece, obviamente, a musculação, mas eu falo em resultado físico. Vocês é os que têm menor percentual de gordura. Então é indiscutível que a musculação, cientificamente falando, ela é a melhor para emagrecer, e vocês são exemplos de formas de emagrecer. Como? Construindo músculo. Quanto maior o motor, mais o gasto de energia, né? Então, Mas tem que pensar tem gente que não entende isso, porque as pessoas estão fixas no peso. Balança, Isso, né? Se é. prende O ou não, Edson o peso na não competição bateu 77 quilos. Você olhava pro cara, dava 85, 90 quilos. E é que aconteceu os perrengues que aconteceu na preparação.
Né? Fala até um pouquinho sobre Fala isso um pouco agora. aí, Ricardo. Foram, na realidade, três patologias que ele teve. Foi do ombro, Uma né? foi o ombro, uma lesão bem grave mesmo, porque ele não tava impedindo dele pousar. Eu até chorei, velho. Porque, muito, assim, pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de treinar pose, essas coisas. E é o que eu gosto. No palco ali, mano, foi é como se eu estivesse no céu, sabe? Eu amo o que eu faço. E eu falava pra eles, falei, mano, eu não conseguia fazer duplo bíceps. Encaixar e pra pose, mim né? era a melhor pose, minha melhor pose. Que não subia, velho. essa que tá não subia. E isso não fazia, não conseguia, ele não fazia o braço. E isso na última semana, viu? Sério? Foi no aglomeral. Isso faltando menos de 15 dias. Faltando menos de 15 dias. Então até a última semana eu ainda tava com o ombro ainda, né, lesionado. E graças a Deus, né, graças ao nosso parceiro aí, fala dele aí. Matheus, já ia citar esse ponto. Inclusive, ele já mandar um alô, Matheus aí, um salve. É um cara que me salvou. Valeu, Matheus. Que chegou com o nosso time. O cara abraçou demais, cara. Excelente profissional. Primeiro eu conheci ele, o trabalho dele. Então, através de mim, eu levei o Edson e o Pedro. Então, é um cara que está somando com a gente no time. É um excelente profissional. Então, eu sou muito grato a ele. Vou até deixar aqui também para já no próximo podcast, né? Já encaixar ele também aí, que é um cara que soma. Vamos aumentando a mesa aqui, vamos aumentando a mesa e colocando gente, não tem problema não. Na competição não adianta você ter shape, você não sabe posar. Sabe mostrar. Né? Inclusive você tem uma consultoria que você ensina pose, Faz pose. Não, cara, vamos contar aqui, vamos falar disso. De pose, né? Curso de pose, quem estiver interessado aí amanhã mesmo, eu vou na academia dar uma aula para um aluno particular. Eu até conversei com ele, falou, Edson, em um dia não dá. É por hora, né? Então em uma hora você não vai aprender. Uma hora na verdade é para me corrigir os seus erros ali e o que você tem que melhorar. Entendeu? Então é só me chamar lá no Instagram, @EdsonEscolhido. Aí, ó, coloca aí, o Instagram dele aí, pessoal. Que a gente desenrola aí, faz pacote, pode reunir também uma galera, entendeu? E fica melhor ainda. Eu tenho o prazer de chamar até eles também para estar comigo, porque não é só questão de pose, é para auxiliar em outras. Mas é um prazer, para agregar em outras coisas também. A gente hoje, a gente tem que sempre a gente usa, é a Irmandade, né? A gente criou um vínculo muito grande. Eu, o Edson e o Pedro. O Pedro já, aqui todo mundo sabe, até hoje as pessoas confundem, acho que ele é meu irmão mais velho. Mas não é de sangue, mas foi um irmão de vida, né? Que é muitos anos, a gente passou muita coisa junto. Ele me ajudou muito, eu ajudei ele, então a gente sempre esteve junto. Mas o Edson veio e assim, foi um cara que realmente se bateu demais. Então a gente tomou as dores dele, ele tomou a nossa e então a gente criou essa irmandade. Então a gente está se ajudando em tudo. Eu acho que quando você tem amigos assim, quem não tem amigos assim, acho que precisa ter uma experiência na vida. E eu deixar bem claro também que eu vim pra cá, né, como eu falei pra eles, vai ter um exemplo, vai ter uma competição agora, né, velho, se eu não vou competir, mas conta comigo pra somar, velho. Eu vou estar lá, não precisa me dar R$1. Eu tô aqui pra somar com os atletas também. Como eu falei, eu quero evoluir, quero mostrar o estado mais, né, ser mais visado, né, pra fora. E como eu tenho essa mídia, né, não é aquela mídia, mas o que eu tenho, eu quero ajudar, eu quero somar de alguma forma. Não precisa necessariamente eu estar competindo. Mas a mídia dele faz um pouco de barulho lá fora, né? Até porque o Edson, ele é um dos atletas que saiu com a reputação muito boa da casa. Muito isso que eu falo, né? ele ainda tem portas abertas lá. Então, quem acompanha, eu acompanhava porque eu assistia. Então era muito massa a história do Edson, era motivador demais, mas mais pelo fato dele como pessoa, a conduta dele lá dentro, de outros atletas, foi uma das melhores. Gratidão, né, mano? Ele foi muito grato. Então, até hoje ele tem contato com o Renato Cariani. Ele fala com o Renato Cariani, responde ele. Eu vejo algumas coisas, Edson, exatamente foi o que eu falei aquele dia no podcast do Zezinho. Cara, que a gratidão ela tem que estar eternamente presente na sua vida. Nem que seja pelo mínimo, tá ligado? Mas seja grato. Até na questão que eu fui elogiado nas minhas poses, na minha coreografia. Porque você apresenta uma coreografia em 45 segundos, mano. É uma coreografia, né? A Classic, ele é uma coreografia, não é só você chegar e pá. É um balé. Não, é um balé. E quem me ajudou muito nessa minha fase, quando eu voltei pros palcos, foi o Edson, que eu fiquei mais de 4 anos sem competir. Então, querendo ou não, você não fica ali, não é mais é diferente, cara. Você fica muito tempo sem competir e volta depois de 4 anos. Uma coisa é estar posando no espelho, outra coisa é você ficar ali num palco e tal, ter toda aquela desenvoltura já programada na hora, nesse curto tempo. E o Edson foi um cara que me ajudou muito nas poses. E uma questão muito individual. Pose, se eu posar igual o Edson no meu físico, não fica legal. Por isso que você tem, às vezes, pessoas assim, eu vou ver o Chris Buster, César Moon, posando, né? Que é o campeão mundial do Mr. Olímpia. Eu vou fazer as poses dele. Será que teu físico encaixa com as poses dele? Um exemplo é um vácuo. Às vezes o vácuo fica legal em mim, mas em você não vai ficar. Então foi nessa questão que entrou. O Edson assim, cara, vamos lá. Eu criei uma coreografia que eu via meus pontos fortes.
E eu fui E só ele ajustando. foi e ajustou. Aí ficou legal. Perfeito. Essa coreografia eu tenho aqui, gravada. O Edson tem um dom da pose mesmo. Mas esse cara tem eu ia dizer exatamente isso. Aí você tá fazendo sua pose, é curiosidade minha. E aí o Edson fala, não, isso aí não ficou bom. Faz isso aqui. Isso. Você pode acrescentar um movimento na coreografia do cara. Pode. Exatamente. Mas é muito individual. O ponto que eu quero bater aqui é muito individual. Por isso que o curso de pose hoje, ele é muito importante. Válido. Um atleta que vai, cara, Faz parte vale da a preparação, pena, faz vale a É pena. como o Edson E falou, se o cara não treinar. tiver um bom físico, Não não souber adianta. mostrar, já era. Tem muitos Morreu. atletas aí, pô, que você vê o físico, eu já acompanhei. Mano, você vê o cara antes da competição, o cara, caramba, mano, excelente, já é dele já. Aí você vai no palco, cadê o shape do cara? Porque ele não sabe posar. Aí em vez de mostrar, ele foi esconder os pontos melhores dele. Então, mano, você vai competir, vai começar, treine pose todos os dias. Nem que seja 5 minutos ou 10, treine todos os dias. Eu treinava todos os dias. O dia que eu não treinava, porque eu tava muito mal mesmo. Mas é muito raro isso acontecer. Até porque o atleta de fisiculturismo, ele, falando fisiologicamente, a gente fica muito musculoso, acaba que as pessoas acham que pode atrapalhar um pouco a limitação motora. E de fato atrapalha sim, se você não trabalhar isso. Tem que treinar. Né? Não é O meu só alongamento pose, é não, muito bom. alongamento, Tem, por tem exemplo, todo esse Fernando processo. Sardinha ainda faz a abertura. O Mas Coelho, você tem que ser praticado. O Coelho faz Pronto. a capoeira dele lá. O Coelho parece um cara magro, né? O que ele faz, ele parece um cara magro. O cara pousa no palco, macho, dança, faz tudo e daquele tamanho. Mas é porque ele pratica. Se a gente não praticar, a gente fica Pratique. realmente com essas E limitações. se você tem motoras. dificuldade, veja onde é a sua dificuldade e corra atrás dela. Eu tinha, no início, o pessoal falava, não, caramba, você é muito leve para posar, como que você faz isso? Não era dessa forma. Eu fiz um mês de balé na minha primeira competição. Então eu fiz isso em off. Entendeu? Para quê? Para pegar leveza, pegar equilíbrio. E hoje eu sou dessa forma justamente por causa disso. Então se você tem essa dificuldade, mano, não precisa você fazer balé, né? Eu fiz porque foi onde eu me encontrei e onde achei melhor para mim. Entendeu? Então você vai, Olha lá, procura tá a sua mostrando forma na tela também, aí pra gente ver. né? E vai para cima. Aí foi o vídeo que você ficou mais aliviado lá. Foi. Rapaz, eu tô... Aí ele não tinha aquecido ainda, né? Não, ele tinha tava aquecido, sem carbo também. não pintou. Tava Foi sem bem carbo. complicada essa preparação. Aí o Edson tá o quê? 75, 80% do shape. 76 quilos aí, 77. 80% do shape 80%, dele, né? doutor. E ele ganhou um campeonato do nível que tava altíssimo, né, Gil? E eu acho que inclusive tem também um vídeo dele, está no Instagram dele também, se tiver no Instagram dele. Tem um vídeo dele também, acho que 2 semanas ou foram 10 dias. Mas é mais. da competição, que ele Elis procura ali. tava bem condicionado. Tava muito bem condicionado. Eu acho assim que ele ainda ficou bem condicionado, né? Era um dos caras mais secos do campeonato. Porém, o volume perdeu um pouco mais. Pouco de volume ele perdeu. Porque ele passou, vamos lá, machucou o ombro, não tinha como treinar, ainda tomou uns 4, 5 dias de inflamatório. Ficou total de 7 dias. 7 dias, né? Sem treino. Sem treino nenhum, doutor. Só na dieta. Né? Quando voltou, já faltavam 14, 13 dias ali para o campeonato. E como você vai conseguir dar intensidade no treino dele? Não tem como. Não podia encher E também. para ele segurar o volume dele, tinha que estar treinando com uma carga maior, entendeu? Mais pesadinha ali. Então ele perdeu o volume dele, né? Aí aconteceu também que é o cisto de Becker, que você falou. Tá certa a pronúncia? Becker. The Becker. Cisto de Becker. Aí foi tratar isso aí também, né? Então já vai, Psicológico. Foi mexendo os no problemas particulares que ele acontecendo teve. essas coisas aí, eu falei, né? E ele ficava noites sem dormir, passou na semana do campeonato ficou umas 2 noites sem dormir, né? Direto, 24 Então horas. isso Ansiedade tem um aguda. impacto muito forte no shape, entendeu? Demais. E é por isso que quando ele ganhou lá, todo mundo começou a chorar, porque foi. A gente se abraçou lá, começou a chorar, porque foi forte. Quem me acompanhou viu, também a expressão lá no palco, eu não sou daquele jeito normal, eu não dei um sorriso nas poses nem nada. Por quê? Porque eu tava, de tudo que eu passei, né? Eu tava absorvendo ainda, tava meio mal, principalmente psicológico, você viu lá, que tava, todo mundo Não, falava, quando eu cheguei lá, o irmão, você tava acorda, totalmente começou... diferente, você não deu um sorriso, realmente... você falou, mano, só mais vocês não sabem como é que, o que eu passei, tá ligado? E aquilo ali ainda tava, tipo, afetando, aí foi no overall que eu comecei, eu me soltei mais. E não é bom, né, mano? Não, Eu ia perguntar você isso, faz desanimar, diferença. faz Eu demais. acredito que quando você faz você uma não entra pose, 100% confiante. quando você faz uma pose e sorri, né, parece que você já tá Isso. mais, você já tá conseguindo fazer Isso. aquela coisa. Tá Você seguro. demonstra Eu- segurança, né? A minha, eu leigo. Eu vejo que tem cara que tá sofrendo na hora de fazer a pose, né? Tem muito cara que fica tremendo Mas, assim, muito, porque né? assim, vamos lá, nessa questão, a arbitragem, eles olham o quê?
se realmente é aquele sorriso espontâneo, de o cara saudável, que tá se sentindo bem, que tá fazendo, ou se é aquele forçado. Você falou, tá se tremendo, o cara não tá muito saudável. Mas o cara que se tremeu, ele não treinou pose direito. Ele não persistiu na pose, porque como você treina constante, fica fácil, entre aspas, sabe? Porque se ele tremeu demais, é porque ele não fez o trampo certo. Pode ser um fator do cara estar nervoso, né? Também, ou então alguma manipulação na hora lá, deram alguma coisa pro atleta que ele teve essas reações. Então ele, às vezes, cãibra pode dar em cima do palco. Então tem muito esses critérios aí que eles analisam, né? Mas assim, que eles olham que tem que estar o mais saudável possível. Tá condicionado e o cara tá demonstrando que naquela condição ele veio para ganhar. Ele veio para ganhar mostrando que nas poses ele tá em casa, tá se sentindo bem. Isso. Pois é, eu não que era o maior medo dele, né? Era por causa do ombro. Porque ele não estava conseguindo fazer um duplo bíceps, que é a pose mais bonita dele. Eu falei, não vou conseguir. Aí Matheus fez a mágica. Isso veio acabando que foi aos pouquinhos, né? Minando e acabou que deixou o Edson estressado. A gente sabe que o cortisol vai lá em cima nessa finalização. E ele ficava um pouquinho desanimado. Ele estava desanimado. Quando eu cheguei lá também, eu vi que ele estava um pouco desanimado. Ele não estava ainda acreditando nele. Isso não é bom. Mas assim, foi quando ganhou a categoria, soltou mais. Aí ele ficou mais leve. Até porque eu me senti um pouco com responsabilidade muito grande. Porque, os olhares estavam muito em cima de mim. Sim. O Edson veio do Renato Cariano, veio lá da Max, sabe aquela... pra mim, eu tô nem aí se eu vim de onde. Eu sou igual a todo mundo, velho. Os caras me conhecem aí, não tenho essa não. Mas tinha isso mesmo. Eu sou melhor que ninguém. Mas eu senti essa pressão, uma cobrança. Essa cobrança, sabe? Falei, porra, velho. Tinha isso também, entendeu? Mas é como ele falou, né? Depois que eu peguei a primeira competição, ele foi lá, abraçou o velho. Aí pronto, aí já animou. Aí foi só show. O cara começou a posar, doutor. Parou o evento. Começou todo mundo aplaudindo, caramba. Olha lá. Tá muito bonito essa apresentação. Nossa, cara. Eu ia perguntar uma palavra que o Edson falou durante aqui a conversa dele. Ele falou a palavra vácuo. Beleza. Isso eu não sei se é comum, se as pessoas não gostam de falar ou se realmente não fazem. Mas o atleta de fisiculturismo, todos fazem? Não. Explica um pouco sobre isso aí, ou se tem que fazer, se não tem que fazer. Porque muita gente fala... Cada um fala um pouco. Você é mestre nisso. Cada um fala um pouco. Aí eu vou falar de mim. Eu nunca fui de treinar vácuo, não. No início de competição, eu fiz normal. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, até o próprio Renato falou, velho, você tem que fazer esse vácuo. Eu nem sabia o que era vácuo. Eu nem sabia. E aí encaixou. Porém, é como eu falei, né? O vácuo não combina com todo mundo. Vou dar um exemplo do Jorlão. O Jorlão já é um cara que ele não gosta de vácuo. Né? Ele não critica muito e tal, mas ele já não tem uma linha de cintura. Ele já não. Não, mas questão de apoio mesmo. Ele não é muito fã do vácuo, não. Sim. Né? Então é como eu falei, vai de cada atleta. O vácuo, você vê o Sebum, todo mundo hoje faz. Mas o que eu quero saber não é na apresentação. Eu falo na preparação, no treino. Se você inclui vácuo. Se não treinar, não faz não. Na hora de manhã, cedinho quando acorda. Faz parte da organização. Porque eu falei isso essa semana e eu falei, será que eu tô falando besteira? Controle é respiração. Primeiramente a respiração. Se você não treinar o vácuo, esquece, chegar no palco você não faz não faz. Eu tô perguntando da fisiculturismo porque eu falei essa semana sobre isso, de fazer o vácuo todos os dias quando acorda. E tem um benefício, né? Tem um benefício. Né? Não, cara, a isometria da musculatura do abdômen. Mas é isso que eu queria saber. Se vocês fazem, se todo mundo inclui isso no treinamento. Não diria assim, todo mundo. Nem todo mundo, é pelas categorias, né? A nossa categoria que é a Classic Physique, então ela acaba que todos têm que fazer praticamente. Quase todos estão fazendo. Você tem que demonstrar aquela controle abdominal, né? Que não pode ter nenhum tipo de volume. O shape fica mais harmônico. E o que destacar só os outros musculaturas. Já um bodybuilder que já é mais pesado é mais difícil. E tem bodybuilder que tem que estar fazendo, só que não é evidente. Por quê?
O cara é muito musculoso, né? Então o abdômen também é muito musculoso. Só que eles fazem, que não aparenta muito, mas se você observar o Rafael Brandão, quando ele faz um duplo bíceps, ele faz o vácuo. Só que o vácuo dele é diferente de um classic, né? Que a gente consegue realmente dar até profundo, sombrear. Né? Assim, você vê aquela sombra mesmo na região mais do profundo. Diafragma. Não, e o meu vácuo aí, ele não tava 100% também não. Não tava conseguindo afundar aí. Até pelo outro problema que ele teve, né? Que ele não falou, foi a constipação, acabou que inflamou um pouco. E até o Pedro teve que fazer uma manobra bem interessante aí na Carbaixo. Esse cara é foda. Não tem meio. Como é, cara? Me explica isso aí, cara. Foi uma manobra bem assim. Porque o atleta, né, nessa fase de aquecimento até subir o palco, tudo é um processo, doutor. Lá no backstage. Isso. Aí o Edson teve esse problema de constipação, né? Coisa que até eu brinco, né? Foi a preparação mamão. Foi mamão, mas não foi mamão com açúcar não, velho. Foi difícil. Ele teve essa inflamação e sim, ele teve que limitar muito a questão da carbagem com ele, né? Então o Pedrinho usou a estratégia, teve que usar a mamão, porque ele não podia carbar algo que podia causar acidez no estômago e ele não conseguia fazer esse vácuo, né? Aí ele vai falar, tu explica melhor aí, Pedrinho, que ele foi... um dia antes, com tudo que já tinha acontecido, né? A cabeça do Edson estava bem bagunçada, lógico, não... E era isso que me preocupava mais. Constipação você consegue tirar, é tranquilo, só que a insegurança até bem comum, né? É meio comum. Isso a gente consegue manipular bem. A questão é do psicológico dele. E não dormir afetou bastante. E eu falei, cara, relaxa que de manhã você vai estar bem. Né? Inflamou um pouco mais, mas ele falou, irmão, se eu tiver dessa forma aqui, eu não vou competir. Então você vê como é que tá na cabeça. Calma, cara, vai dar certo. Fez todo o trabalho pra... Fica tranquilo. De manhã, eu garanto falando pra você, que vai dar certo. E quando foi de manhã, ele falou, cara, eu tô bem, tô bem melhor e tudo. Só que o cara não dormiu. Qual é aquilo que eu tô falando? O cara, na reta final, ele precisa descansar. Ele precisa ter uma boa noite de sono. Já não vinha treinando, tomando anti-inflamatório. Por isso que eu tava com aquela expressão no palco. Então deu um impacto muito violento no psicológico e no shape também. Não tem como, né? Cortisol altíssimo, muito estresse. Realmente complicado. Né? Mas conseguiu, mesmo com todas as complicações, sair campeão de um evento grande e que estava num nível altíssimo. Eu peguei feedback também do pessoal, vocês falaram, né? Do árbitro, né? Eu peguei, que é muito importante também, viu? Vocês é atleta, né? Independente que você foi campeão ou não, da primeira à última colocação, é muito importante exatamente. Você pegar um feedback dos árbitros. Eu sempre peguei, até porque essa competição foi a minha melhor dorsal. Por quê? Porque eu peguei o feedback do outro campeonato e era a mesma árbitra. Eu tinha falado com ela, eu falei, você tem que melhorar a sua dorsal, parte de trás e posterior, tal. E, né, tava melhor, o pneu tava melhor. E aí eu acabei melhorando essas partes. E quem me julgou? A mesma árbitra que tava lá. Então, e ela sentiu a diferença. Então, é muito importante isso, galera. Peguem um feedback dos árbitros pós-competição. Pra aí você ter uma evolução no próximo. Não sabe onde você tem que melhorar, onde você tem que... Opa, peraí, aqui tá bom, né? Aqui eu vou só dar uma segurada. Então é muito importante. Que foi no Mr. Santos, né? Foi no Mr. Santos lá. Que ele não foi overall, ele foi campeão na categoria dele. Quem estava preparando era até o Renato Cariani, inclusive. Subi 4 categorias lá, duas. Eu ganhei as duas e subi 2 overall e perdi 2 overall. No overall, só por causa desse detalhe. E aprendeu no overall. Aprendi né? no overall. A gente não perde, a gente aprende. A gente aprende. E a gente aprende, eu fiquei feliz também, independente de que eu não ter pego o overall, porque os caras que ganharam o overall são as pessoas que eram meus irmãos também. Então eu me senti um campeão junto com eles, porque a gente treinava junto, sabe? Então todo mundo ganhou com isso. E eu ganhei como aprendizado, né, para a próxima. E hoje eu vim aqui. Experiência, né? Experiência e consegui, graças a Deus. É satisfatório, assim, para quem vive. A gente que vive isso, a gente vê um irmão lá em cima do palco e o cara ganhando. É massa, né? Nem eu imaginava esses caras nos palcos lá parecendo 12 crianças, meu irmão, chorando, e tal, e brigava comigo, meu irmão. Segura a porra. Eu cresce, você ficava querendo. Calma. Ele era ali naquele momento. Eu percebi que eu tava na frente, então eu olhava os árbitros e a principal que eu olhava, né? Que era ela, ficava ali olhando pra ele. Central. E ele era o centro dos árbitros, né? Então ele era o que era mais... Quando ele entrou, eu já sabia, já esse cara. O árbitro, ele já sabe, ele olha assim, ele é muito rápido. Ele tem um feeling muito rápido quando o atleta é pra ser o campeão. Ele olhou ali, tinha 7 ou 8 atletas, mas já sabia que era ele. Então ela olhou pra ele, aí só que ele ficava às vezes querendo ficar murcho. Ele ficava realmente desanimado, assim. Aí, então a gente... É uma importância do treinador, tá ali... E tá falando, Edson, cresce. Tá posando ali, mas aí, você sabe que tem alguém ali embaixo. Não relaxar, né? Tá guiando, o cara tá te guiando. É muito importante. Era igual lá, eu tava lá com os caras a mesma coisa. O jornal falava, Edson, relaxa nas costas e tal, não sei o quê.
Então você tem que ter, mano. Tem, voltando a falar da importância do treinador, né, velho? É do quando, começo até o final. Eu quando na minha competição, que eu retornei depois de 4 meses, eu vi a dificuldade, porque eu fiquei sozinho. E o Pedrinho não podia me ajudar, porque ele já estava com os atletas dele. E tava uma correria. Então foi muito difícil para mim. E eu levei 2 atletas. Aí tu imagina, eu vou competir ainda, eu levo 2 atletas. Doideira. E 2 atletas que, assim, um me estressou bastante, mas ele ganhou, né? Porque o cara não ficava quieto e perguntando tudo e eu sem me concentrar. Acabei que eu fiquei estressado, eu tive dor de cabeça. O cara vem perturbando desde 5 horas da manhã. Desde 5 horas da manhã. Pra subir no palco só por volta de meio-dia. Mas enfim, foi um impacto no físico. Aprendi muito. Pra nossa competição. Mas quando eu subi, realmente eu fiz sozinho. Né? Aí às vezes eu relaxei e realmente falar, minha esposa estava lá assistindo, ela falava, amor, tu soltava muito posterior, tu só contrai as costas, aí tu ficava relaxando posterior. Aí o treinador tá lá, ele fica, né? Posterior, a gente já sabe, tá, aí trava. Aí isso faz total diferença. Muito importante, cara, muito. Mas muito foi assim, um retorno bom. Eu gostei, até consegui botar um bom condicionamento. Foi um retorno legal. Mas assim, eu creio que o próximo diante aí vai ser surpresa aí, que vai fazer um próximo. Então, o seu próximo é Arnold e Gilberto, alguma coisa provavelmente prevista? Vai ser fora também, a gente ainda vai escolher. Se o Pedro, mesma coisa. Pedro, você não sobe mais, você só treina? Não, só treino, trabalho só como coach. Ele é nosso treinador. Dezembro. É o que eu tô vendo aqui, talvez. Mas era segredo, não era? Mas Gilberto não queria falar. Eu comecei agora, na realidade, esse meu novo trabalho com o Pedro foi agora. Tá há pouco tempo. Então, ele me mandou o primeiro protocolo de alimentação e tal. Já foram 2 quilos, mais 2 quilos. E assim, o Pedro me conhece muito bem. Eu consigo ganhar aquele peso com qualidade, né? Não é aquela coisa embaçada. E esse pouquinho tempo já tô vendo umas diferenças. Nossa. Eu não sei se é pelo fato que a gente assim, tem um carinho muito grande também e tal. Eu sempre admirei muito o trabalho dele. E ele, por me conhecer muito bem, tá dando certo. Então foi assim, poucas semanas que foi rápido, né? Mas não tô falando de nenhum recurso ergogênico. Alimentação diferente e tal. Ele soube manipular legal, pegou minha rotina, adaptou melhor e tal. E então, quando você consegue ser sustentável aquilo, é onde consegue ser o resultado. Então, por isso que a pessoa tem que conhecer muito bem ali quem você vai trabalhar, para ele conseguir ajustar isso de uma forma sustentável, para que seja a longo prazo. Então, esse off que eu comecei há pouco tempo, já tá 3 semanas, né, Pedro? 3 semanas. 3 semanas, então já foi 2 quilinhos aí a mais na balança, que não conta, não quer dizer nada, mas eu tô em off, né? Observação, tô em off. Quanto mais peso eu ganhar, mais benéfico vai ser. Mais peso com qualidade também. Quilo de massa, né? Pra depois a gente entrar em pré-contest. Vamos fazer barulho aí. É isso aí. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro momento para conversar aqui, porque nós vamos ter que mostrar, né, os resultados do treino lá na areia. O meu treino na academia tá marcado, tá, Gilberto? Tá com sangue no olho. Tá marcado agora, Gilberto. Agora. Não, mas falou publicamente, aberto. Vai ter agora que fazer. Não tem como fugir, não, cara. Mas foi massa. Obrigado. Eu vou estar lá acompanhando. Não, vamos filmar tudo, viu, ô Tatu? Prepara, Tatu vai estar lá pra filmar. Nós vamos filmar até com drone pra ver você lá de cima. O Tatu tá de risada, ele falou. Coitado do Tatu, velho. Até ele morreu, o Tatu. O Tatu eu vi, eu assisti. Não, mas tô falando que o Tatu correu com a gente lá na gravação semana passada. Foi? A gente fez uma gravação e ele correu. Subindo a duna com a gente pra gravar. Ei, Pedrinho, se tu vê só o sol, mano, o sol. Não. Mas aquele sol ali, velho. Mas vai ser massa. Isso é louco, mano. Cara, obrigado pela presença de vocês, né? A gente queria falar aqui mais umas 3, 4 horas, mas senão a gente não vai ter tema para falar da próxima vez. Passar rapidinho. Mas assim, mas lembra, hoje é a edição 28, né? Mas é o primeiro de um recomeço. Sim. E a gente vai ter que gravar outras vezes, principalmente para detalhes da Casa do Nordeste, que a gente vai montar esse projeto aí. Vamos juntar para várias, inclusive é uma academia, né? Que eu acho, eu não falei isso durante o treino, mas eu acho que vocês às vezes têm que treinar, porque é o trabalho de vocês. Então, não é treinar para o cara falar assim, deixa eu te perguntar um negócio aqui, durante o treino, cara. Não. Exatamente. Então, é o trabalho de vocês. Por isso que a gente tem que pensar nesse projeto de uma casa para esse treino, para treino. É um centro de treinamento. Seja um projeto. Às vezes, sempre quando eu posto, quando eu vou postar na minha rede social, né? Eu coloco trampo, né? Na hora do meu treino, é meu trabalho. Então, eu tô treinando, tô trabalhando. E é isso. Então, aí a gente leva muito a sério. É o nosso mas tem que levar a sério.
Tem que levar a sério, inclusive, para ser valorizado, que é o que eu estava te falando das consultas online. As pessoas têm que entender que se você está atendendo ela no conforto da casa dela, é mais caro. É claro que é mais caro. Não é mais caro porque você quer atender pessoas que tenham mais condições. É porque o trabalho está sendo diferenciado. Você não está se deslocando, tem uma série de fatores que estão sendo incluídos nisso daí. E por isso que vocês também, como profissionais, têm que se valorizar nesse sentido. O cara vai ensinar o que talvez vai resolver o campeonato do cara. A pose, entendeu? Isso tem que ser valorizado. E assim, até tocando nesse ponto, no Nordeste, né? A gente tem muito treinador bom, cara. Tem muito cara bom aqui. Tem, eu vejo como atleta e como treinador. Não, o Pedrinho, ele é referência de atletas de fora que já foram pró e já fizeram postagem falando de que, você conhece algum treinador que você indicaria algum coach? E ele tem até marcou ele. Alegre Malde Pro, né? Muito conhecida no atleta Rio. Muito conhecida. Ela é bem conhecida na mídia maromba aí. Júlio, né, também elogiou bastante. Falou dele, marcou o Instagram dele. O único coach que eu confio e conheceria, indicaria, ela não trabalha mais como coach, ela indicou dele. Massa, pô. Olha aí. Assim, a gente é do Nordeste aqui, Ceará e tal, mas faz barulho nesses pontos. Mas a ideia é fazer protocolo em relação a você. A gente vê os caras lá, balestrinhos, os caras, né, que faz os... Só resumindo, uma coisa que eu vou guardar sempre com muito carinho, né, por mim, se o Cariani chegasse aqui, Edson, vem aqui, eu vou te treinar, pra mim já é o que a gente quer mesmo, que ele cresça cada vez mais, volte pra mídia, né, mas que eu vou guardar com muito carinho é que ele falou bem do meu trabalho, falou, cara, em pouco tempo tu conseguiu fazer nem que os caras lá na casa fizeram, entendeu? Isso. Então isso eu vou guardar com muito carinho, questão do protocolo, e tudo protocolo, que eu fiz. Que sabe tudo. E o Edson, como veio de lá, ele viu que o potencial dos treinadores daqui. Então Sim. Ele viu, cara, vocês manjam, vocês sabem fazer essas coisas. Mas que eu achei que era só os caras lá que sabiam. Então as pessoas às vezes ficam assim, não valoriza você, por você, às vezes mora no seu bairro, né? É seu vizinho, mas prefere contratar um cara lá na aldeota, porque o cara tem um poder executivo melhor e tal, mostra uma foto mais bonitinha, mas não sabe o conhecimento e o potencial que você é. Claro. Mas é muito importante, é como você falou, a gente tem que se valorizar. Quando a gente se valoriza, essas pessoas vão reconhecer nosso trabalho também. Né? Não é aquela coisa, eu dou aula de personal. Você tem ideia, você sabe onde eu moro. Mas onde eu moro, no bairro onde eu moro, na região onde eu moro, eu não tenho nenhum aluno de personal. Meus alunos todos são de Fortaleza. Por quê? Porque eu sou de lá, quem mora lá não quer contratar, só contrata quem é de Fortaleza. E eu sou o contrário. Eu sou de um bairro e o pessoal de Fortaleza que me contrata. Valorizar. Mas é isso, pô. Tem muita coisa nesse sentido aí, principalmente entre Fortaleza e região metropolitana. E não deixa o melhor está na capital. O melhor está na capital. Eles sempre falam isso, né? Sempre. E no Brasil, em relação ao Brasil, o melhor está no Sudeste. E nem sempre é, pô. E aqui vocês são demonstração disso. Exatamente. Então, em relação a treinadores, protocolos, mesmo que ele usa lá, aqui não deixa a desejar. Tem muito cara bom aqui. É tanto que você conhece, você trabalhou com o Lucas Coelho, né? Que é daqui. É um atleta top de linha do Mister Olímpio. Então acho que foi um dos primeiros, né, que o senhor pegou como experiência. Na verdade, eu já atendo o Lucas há muitos anos. Eu conversei com o Lucas ontem à noite, hoje de manhã, eu já atendo o Lucas há alguns anos. O Lucas, o Pagula há muito tempo, Matheus Teixeira, João Oswaldo, se eu for falar, é uma galera de atletas, Lauana, muita gente nessa modalidade, né, nessa modalidade de fisiculturismo. Galera, né? O primeiro foi o Lucas e o Pagula, mais ou menos nessa mesma época, né, um pouquinho antes da casa, que a gente fez alguns exames com o Pagula. Eu não sei se ele já sabia que iria, eu sei que a gente preparou ali a saúde dele para essa, mais ou menos nessa mesma etapa, quando ele foi para a casa da Max. Muito importante, né? Esse ponto aí que o senhor tocou. E o Gilberto, né? O Gilberto, o atleta Gilberto, eu atendi há muitos anos atrás. Acho que eu fui o primeiro, não? Aí, agora ele já quer ser o primeiro em tudo, cara. Ele foi o primeiro. Mudou o podcast pra dia de sábado, mudou o caneca. O podcast mudou pro sábado por causa dele. Ele vai te matar naquela duna, viu? Vai ter a cobrança agora, viu, Gilberto? Eu sou influenciador, né? Então é bom, né? É um ótimo influenciador. Mas é isso, cara. Obrigado de novo, obrigado de verdade. Nós que agradecemos. E tá aberto realmente para vocês virem, tá? Pedrão quiser vir
com a sua namorada na entrevista dela também, bate-papo. Na verdade, não é entrevista, que é o bate-papo que a gente fez. Pode vir de novo, para você agregar mais coisas, com certeza. Na hora, vai ser um prazer. Não sei se a ideia dela é falar sobre atletas de físio, mas de qualquer forma a nutrição ajuda muito, é fundamental. Por isso que a gente está convidando vários profissionais, vários atletas e vários profissionais para trazer conhecimento, exatamente para ser difundido o máximo possível e para mostrar que o Nordeste ele tem a mesma força de qualquer outra região do Brasil e inclusive do mundo. Por isso que a gente vai começar a exportar atletas. Show, doutor. Beleza? Parabéns aí. Obrigado, cara. Pelo podcast. Um local excelente, estrutura. Isso que eu ia falar agora. Vai longe aí. A ideia não é nem a estrutura, a ideia é quem compõe. Vocês é que são importantes, cara. Conta com a gente, velho. Eu também agradeço esses dois irmãos aqui que... eu vi. Você, Edson, você foi mais reservado, mas esses dois, eles trocaram várias carícias aqui, viu? Mãozinha no joelho, essas coisas. Mas eu entendi que é da Irmandade, tá? Entendi que é da Irmandade. Conta comigo também, doutor. Cara, conta com a gente aí. Bora montar esse negócio, esse negócio da casa. E é isso, pessoal. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Se quiser colocar um comentário aqui embaixo, uma crítica. Eu acho que foi colocado durante o vídeo aqui, o canal de cada um deles, tá? Mas de qualquer forma, aqui embaixo na descrição eu vou colocar o canal de cada um deles. Busquem esses meninos, porque além de vocês poderem apoiar, vocês aparecerem junto com eles na mídia, vocês podem aprender muito com o trabalho que eles fazem hoje, que é destaque. Beleza? Então, obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e fica com Deus. E é isso. Cara, obrigado. Show de bola. Tá cortando ali ainda e eu falando obrigado aqui, mas...